Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que nos acompanham pela frequência da 100.5, pelo site, você que está em outros estados nos acompanhando, e também você que nos acompanha pelo RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus faça morada no teu coração nessa hora. Eu quero convidar vocês para a gente iniciar orando, para a gente aproveitar o nosso tempo aqui na programação. Você que está trabalhando aí, nos ouvindo, você que já é audiência frequente, que está na sua casa, você que está prestando serviço de aplicativo, você que é motoboy, trabalha na saúde, policial militar, enfim, eu quero orar e abençoar a tua vida nessa noite. E você que já é ofertante, que já faz parte dessa programação, que mantém você que é da casa, eu também quero concordar com a bênção de Deus na tua vida nesse mês de abril, para que ele seja um mês profético e que Deus venha abrir as portas na tua vida, tá bom? Então, ore conosco nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da tua presença, Senhor, para apresentar as nossas vidas. Eu e todos aqueles que oram conosco nessa fé, nesse propósito, que invocamos o teu nome aqui. Pai, em o nome de Jesus, Senhor, contempla, Pai, a vida de cada um que está orando agora e perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, nos purifica, meu Deus, de maneira que a gente possa, Pai, adentrar em tua presença e apresentar as nossas súplicas, as nossas causas. Contempla, Pai, as nossas maiores necessidades. Não nos dá, Senhor, aquilo que queremos, mas sim aquilo que necessitamos, Pai, porque o Senhor conhece o melhor para nós. Todas as coisas cooperam, Pai, para o bem daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Então alcança os teus filhos que oram nessa hora, as pessoas que oram conosco, meu Deus, seja nas mais diversas causas. Nisto, Pai, glorifica o teu nome, atendendo, Pai, as necessidades reais, Pai, do povo que te ora, que te busca. Em nome do Senhor Jesus, Pai, alcança a todos que te oram, que buscam com fé, que creem, Pai, no poder da oração. Meu Deus, em nome de Jesus, vai de encontro a pessoas, Pai, que estão enfermas, que foram desenganadas, Pai, que estão desoladas, com diagnósticos, Pai, malignos, Pai, com diagnósticos, Pai, que estão pondo fim à sua vida. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, reverte esse quadro, meu Pai, porque para a ciência existe muitas coisas que não tem cura, mas o Senhor não conhece esse nível de barreira, Pai, aonde o Senhor não pode fazer algo, Pai, porque tudo o Senhor pode, Pai, tudo é possível ao que crê. Então cura, meu Deus, essa pessoa, cura, sara ela, para que ela venha testemunhar e glorificar o teu nome, Pai, para que essa pessoa venha te servir, meu Deus, em nome de Jesus. Alcança, Pai, aqueles que estão suplicando, meu Deus, por uma providência do Senhor, Pai, urgente, meu Deus, alcance a eles para que teu nome seja glorificado. Alcança aqueles, Pai, que precisam de salvação nessa noite, que estão perdidos, desolados, que não sabem nem o caminho para onde estão indo, Pai. Dá uma luz hoje, dá uma direção, acende, meu Deus, um farol e mostra um caminho para essas pessoas, Pai, um caminho no deserto, Pai. Um caminho nessa escuridão que essa pessoa está enfrentando, meu Pai. Cura aqueles que estão passando por quadros, Pai, de transtornos, Pai, de ansiedade, depressão, Pai. E todas essas mazelas, Pai, mentais, psicossomáticas, Pai. Cura essas pessoas, meu Deus. E eu quero te apresentar, meu Pai, de maneira especial a vida dos ofertantes que mantém essa programação no ar. Pai, alcance a vida deles. Nesse mês de abril, Pai, abra as portas para eles, Senhor. Abra as portas para projetos, Pai, propósitos, Pai. Tudo que eles têm colocado diante do Senhor, que o Senhor possa escancarar, Senhor, as portas
portas e que venham boas notícias da tua parte, Pai, surpresa do céu para a vida do teu povo nesse mês de abril, Pai. Alcance-os, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, Pai, alcance a vida deles e nisto glorifica o teu nome, Pai, e aumente suas posses para que eles continuem, Pai, ofertando, Pai, e mantendo essa programação abençoada no ar, Pai. É assim que nós te oramos, consagrando tudo que vamos fazer aqui nessa noite, consagrando os equipamentos dessa rádio, consagrando todos os instrumentos que vamos usar aqui para a transmissão da tua palavra, Pai. É assim que nós te oramos, abençoando todos, concordando e ligando a bênção na terra, Pai, para que seja ligado no céu. Em nome de Jesus, quem está em casa, que concorda e crê, diz amém. Amém. Tome posse aí da providência de Deus aí nesse mês de abril, né? Pelo menos assim, eu tenho algo assim especial com Deus no mês de abril. Acho que uns 4 anos seguidos que coisas assim da parte de Deus acontecem no mês de abril, né? E tem até um nome profético, né? De abril, enfim. A fé da gente, ela traz muita coisa que não existe à existência. Pela fé a gente acredita em muitas coisas e a fé é um poder inexplicável, né? Inexplicável. Eu lembro que ano passado eu e a missionária orávamos por uma causa e a gente vinha orando desde janeiro, né? Desde o comecinho do ano, e a gente orando, e eu disse, no mês de abril vai acontecer um milagre, vai ser profético pra gente, a porta vai abrir pra gente, né? Se bem que o abril do mês é escrito com L e o abril de abril é com L, mas pra gente ali, aquela foi a nossa fé. Aquilo tinha um significado para nós, porque nos anos anteriores também tinha acontecido isso. E aí, no mês de abril, Deus deu vitória para nós, né? Então, a vitória que Deus deu ano passado vai fazer 1 ano, e a gente é muito grato a Deus por isso, né? Porque o Senhor ele já fez uma obra completa em nossa vida, concedendo para nós salvação. Já é mais do que a gente possa mensurar essa bênção da salvação. Só que Deus é tão bom que Ele acrescenta outras coisas a nós. E o nosso coração tem que estar assim, grato, sabe? Deus se alegra da gratidão. Deus, Ele se alegra quando você consegue ser grato nas pequenas coisas para que você possa chegar às grandes. Eu sempre tenho pregado a palavra aqui, vocês que acompanham o programa sabem. A gente vive um tempo onde os pregadores, essas igrejas novas que abrem, né? E esses pregadores novos que aparecem, eles criaram uma espécie de business, de negócio, de comércio, onde é ensinado para as pessoas que a igreja é o lugar de você ser servido. Isso está errado. O próprio Jesus falou o seguinte para os seus discípulos. Ele falou assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir da sua vida em resgate de muitos. Então ele já passa para nós uma ideia que quando a gente vem para o Evangelho, a gente não vem para ser servido, a gente vem para fazer parte de um propósito maior e a gente vem se sacrificar para que esse propósito seja cumprido, que é o quê? A pregação do Evangelho para todo mundo e a salvação das pessoas. É para isso que a gente entrega a vida para o Senhor, né? A gente é salvo e quer salvar outros, é um propósito muito maior. Então esses pregadores novos, eles pregam uma ideia de que você vem para ser servido. Você que está tristinho porque não ganhou um iPhone, você que está tristinho porque não trocou de carro, você que está tristinho porque seu corpo, você não foi malhar e não para de comer e está parecendo uma bomba que vai explodir. Então, todas essas coisas pessoais, naturais, carnais, esses pregadores, filhos do diabo, eles ensinam essa doutrina diabólica, satânica, que Deus é um servo das pessoas. E o que é que isso fomenta? Isso cria um ambiente de pessoas insatisfeitas e ingratas. Então as pessoas não conseguem ser agradecidas a Deus por absolutamente nada. As pessoas não param de pedir, são pedintes compulsivos dentro das igrejas. E eu falo isso porque eu tenho experiência, são quase 20 anos de caminhada. Então eu tenho experiência para dizer para vocês que a maior parte das pessoas que eu vi, elas são insatisfeitas, sempre estão reclamando de tudo, da roupa, da comida, da aparência, de tudo. E muitos culpam a Deus por essas coisas. E aí surgiram esses pregadores que saíram da cratera do abismo, que tem um espírito maligno na vida dessas pessoas. Eles são verdadeiros mercenários, como Jesus falou em João capítulo 10. Eles são mercenários e o rebanho para eles é apenas um comércio, entendeu? E não uma chamada
uma chamada para algo maior, como eu falei. É só um comércio. Então eles vão falar tudo o que aquelas multidões querem ouvir. Então as pessoas são pedintes compulsivos e esse tipo de gente que enxerga a igreja como um comércio vai colocar Deus na condição de servo das pessoas. E isso aí é errado. E como eu falei, isso aí vai fomentar um cenário onde a gente tem pessoas sempre insatisfeitas. Eu estou cansado de ministrar cultos que as pessoas vêm de cara feia, de cara amarrada, de cara chateada, e elas querem soluções e conselhos pastorais para os seus problemas, e quando você senta para conversar com essas pessoas, só são problemas pessoais. Problemas que elas mesmas elas caçaram, arrumaram por ser cobiçosas, por serem ainda mundanas, por buscar objetivos mundanos. E aí quando você começa a aconselhar essas pessoas acerca do que elas têm que fazer, elas não gostam de ouvir os conselhos corretos. Então aquelas pessoas sempre chegam para cultuar de cara feia. Eu sempre friso na igreja que eu sou pastor. Se para vocês o culto é um sacrifício, não venham mais para o culto. Vocês não sabem o que é cultuar a Deus. Cultuar a Deus é entregar algo para Ele. Você só vai entregar algo para Deus em 2 momentos no culto, no louvor e na oferta. E as pessoas louvam, parece que morreram, e as ofertas são terríveis. São a sobra das sobras das sobras, na maioria dos casos. Então, a gente precisa ser grato a Deus. E eu vou falar para você que quando o nosso coração ele é agradecido a Deus e você abre a boca para orar, manifestando gratidão a Deus, eu vou falar uma coisa para você. Tem outras coisas que Deus acrescenta na sua vida sem você nem pedir. Você nem pede e aí Deus ele vai acrescentando na sua vida. Então, esse mês de abril ele pode ser profético para muitas pessoas, mas eu vou falar para você, faça um teste, uma prova, com você mesmo, nem com Deus. Experimente ser uma pessoa mais grata. Faça esse experimento. Tente ser mais grato, não só a Deus, mas em tudo. Paulo vai trazer uma recomendação para a igreja, numa das suas cartas, e ele vai dizer assim, em tudo dá graças a Deus, porque essa é a vontade do Senhor. Então, a gente precisa aprender a dar graças a Deus. Tem hora que eu oro assim, estou orando, e digo assim, Senhor, muito obrigado por aquelas lutas, por aquelas situações, e algumas pessoas acham que isso é uma espécie de maluquice, porque você não pode agradecer por lutas. Mas se não fossem as lutas que eu vivi, como é que meu caráter ia ser transformado? Eu estava aconselhando um jovem da igreja esses dias e falei para ele o seguinte, eu fiz, olha filho, não existe nenhum meio de você ser transformado se não for pela luta, pelo sofrimento, pelas tribulações. Se o próprio Jesus lá em Hebreus, o autor vai dizer que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, quanto mais a nós. Qual o caminho didático para nós se não for a gente passar por essas situações, né? Onde a gente é moldado. Então até as lutas que a gente enfrenta, elas servem, elas têm utilidade de transformação. As lutas são mecanismos missionários, mecanismos de transformação, que transformam o caráter da gente. Então, tem gente que não pode receber um vento no cabelo que já está reclamando. E é um cenário crítico, porque a reclamação, a murmuração, ela é uma coisa contagiosa. Se você observar na Bíblia, é porque a maioria de vocês não lê a Bíblia, mas se você for ler a Bíblia, você vai ver o seguinte, quando o povo saía do Egito para Canaã, que foi a maior vitória do povo de Deus ali no Antigo Testamento, depois de tudo que Deus fez maravilhosamente, e são coisas assim extraordinárias, que os olhos que contemplaram aquilo ali são olhos bem-aventurados, né? Ver tantos milagres e sinais da parte de Deus. E quando eles saíram, da maior vitória que eles tiveram, diz que o populacho ia no meio de Israel. E aí, na mínima situação, esse povo começava a abrir a boca e murmurar. Em pouco tempo, você tinha a nação praticamente inteira murmurando e querendo matar Moisés. O que é que isso traz para nós como lição? É que a murmuração, a reclamação, a ingratidão é uma coisa contagiosa e fácil de pegar. Então não ande com pessoas que são ingratas. Não viva com pessoas que reclamam da vida. Não viva com pessoas que reclamam de Deus. Não viva com pedintes espirituais nessas igrejas. Procure pessoas que manifestem alegria pelo dia, pela saúde. Porque eu vou perguntar para você, qual a maior bênção que o ser humano pode ter aqui na Terra senão a saúde? Qual a maior bênção que ele pode ter senão a saúde? Digamos que a pessoa tenha 10 bilhões na conta, seja bilionário, 10 bilhões ela tem. Ela está numa cama gemendo, agonizando de dor. De que aproveita ela ter esses 10 bilhões? Agora digamos que a pessoa tenha 100 reais na sua conta e ela está saudável. Esses 100 reais teria muito proveito para uma pessoa que está saudável. Então, a maior bênção que a gente pode alcançar aqui, nesse corpo físico, é a saúde. Você tem saúde. Se alguém falar, não, pastor, é a salvação. Olha, não fale isso não, pelo amor de Deus.
A salvação é alcançada na sua alma, né? No seu corpo físico não. Seu corpo físico não vai para o céu. Está escrito lá em Coríntios que nem a carne nem o sangue vão poder herdar o céu. Então você vai ser transformado. Então não fale isso lá em casa. Aí você deve estar pensando, pastor, como é que o senhor sabe que eu falei isso? É porque Deus está falando aqui com a gente. A gente está aqui dentro. Isso aqui para mim não é um estúdio, isso aqui para mim é a igreja, isso aqui é um culto. E várias pessoas estão ouvindo. Então seja grato a Deus. Que Deus ele vai abençoar a tua vida de maneira extraordinária. Porque Deus quer abençoar a tua vida. Você sabia disso? Tem pessoas que pensam assim, Deus não quer me abençoar. Mas eu vou falar para você, mesmo você sendo ruim, tendo esse comportamento ruim, maligno, Deus ele quer te abençoar. Só que primeiro ele quer te transformar. E você começar a abrir a boca para dar glória a Deus e agradecer a Deus, já é um começo de um processo de transformação. Já é um começo. Quando chegar aquele prato de comida, você já dê glória a Deus. Não é o que você quer comer, mas dê glória a Deus. Tem gente que foi tão mimado e teve assim um processo de formação de caráter tão ruim, missionário, que tudo que queria alguém fazia, de alguma maneira, né? E aí a pessoa, ela cresce e nada vai ser suficiente para ela. Ela vai estar sempre reclamando de alguma coisa. E eu vou dizer, com esse tipo de comportamento você não vai alcançar nada de Deus. Então, que essa reflexão inicial aqui que eu estou trazendo, traga isso para o meu coração e para o teu, para a gente ser agradecido para Deus. Que a gente possa olhar para a nossa vida como se fosse um filme. Olhar assim, uma linha do tempo. Como se fosse um filme, assim. A gente olhar para trás e ver o tanto de coisa que Deus fez por nós. A quantidade de eventos miraculosos, espirituais, onde Deus promoveu, missionária, providência, provisão, livramento, consolo, né? Eu me lembro que quando meu pai faleceu, Deus ele me promoveu uma espécie de consolo, assim, no momento que eu fiquei ali firme, né, sustentado pelo Espírito Santo para resolver tudo acerca do velório do meu pai, das coisas, das burocracias que tinham que ser resolvidas. Depois que eu resolvi tudo, que eu fiquei bem, que eu fui para casa, foi aí que eu chorei em casa, depois dos dias que passaram. Então, eu entendo que naquele momento, o Senhor foi o mais íntimo e chegou ao meu lado para resolver aquilo. E aí, quando você para pensar na sua vida, nos eventos passados, e você começa a fazer uma trajetória, uma linha do tempo, você observa que nos momentos mais críticos, Deus esteve com você. Porque humanamente não seria possível você enfrentar muitas coisas que você enfrentou. Então, manifeste gratidão a Deus. Manifeste um coração devoto a se prostrar em ação de graças a Deus. E elimine de você essa coisa ruim de sempre estar insatisfeito com alguma coisa. Saia dessa ideia gospel de que Deus é o seu escravo e se ele não fizer as coisas que você quer, que você imagina, você faz bico, você diz que vai embora da igreja. Pare com essa coisa. Isso é ridículo. Parece aquela criança que a mãe vai no supermercado e ele quer levar todos os brinquedos que tem ali e quando a mãe não dá, ele cai no chão, rolando, fazendo aqueles movimentos ali, aquela coisa esquisita no meio das pessoas envergonhando sua mãe. Então não seja um filho de Deus que envergonha a Deus. Seja um filho de Deus que agradece ao Senhor nas mais diversas situações, tanto nas situações boas quanto nas ruins, porque aí as pessoas que estão de fora vão começar a ver isso e perceber que há algo diferente de você. E aí elas vão querer conhecer o seu Deus. Isso é uma forma até de evangelizar, aonde você estiver, tá bom? Então essa é a reflexão que eu deixo para você aqui, e creio que muitos de vocês vão testemunhar, né? E por falar em testemunho, a irmã Patrícia, da cidade de Maçangana, se eu não me engano, ela fez o propósito dos 300 e ontem ela estava comentando comigo. Ela já é ofertando da rádio há muito tempo, a irmã Patrícia. Eu acho que há praticamente 5 anos. Ela, a irmã Carla, todas as duas estão participando desse propósito, né? São ofertantes antigas, eu acho que são as mais antigas, né? Também junto com a irmã GSN, que também está fazendo parte desse propósito. E nesse propósito dos 300, muitas pessoas aqui já testemunharam que alcançaram aquilo que colocaram diante do altar. E ela, a irmã Patrícia ontem falou, né? Ela tinha feito esse propósito com Deus de colaborar na construção do centro de missões para que uma porta fosse aberta não para ela, mas para a filha dela. Então foi interessante que ela não fez algo para ela, mas por alguém. Como eu até tinha falado no começo, eu falei, gente, se você não tem nada, você só tem a agradecer, faça por alguém que você quer. E aí ela fez esse propósito com Deus, colocou esse propósito diante de Deus, e ela estava testemunhando ontem comigo que a filha dela já alcançou algo. Ela fez, pastor, não foi ainda do jeito que eu queria, mas para mim já foi um sinal. E ela está de posse de vitória.
em pouco tempo. E aí volta lá o que eu falei semana passada. Tudo depende da ação de fé que você vai ter. É tanto que a gente tem também uma jovem que mora aqui na cidade de Bahia, que o nome dela é Amanda, que ela é enfermeira. E eu creio que o testemunho da irmã Cláudia também, que é enfermeira, que nunca tinha conseguido trabalhar na sua profissão, mas que conseguiu, que fez parte desse propósito. Assim como o Jonas, que é também ouvinte, que era psicólogo, que queria trabalhar na sua profissão, mas nunca tinha trabalhado, que fez esse propósito e está trabalhando também. Eu creio que isso falou com a Amanda. Porque quando foi depois da programação de quinta-feira passada, a Amanda falou no WhatsApp da rádio, ou foi no meu privado, nem lembro, que a Amanda tem o meu número pessoal, e ela falou que queria fazer parte desse propósito, porque a programação inteira falou com ela. Então, ou seja, ela ouviu e não ficou esperando que alguma coisa caísse em cima da cabeça dela. A única coisa que pode cair na sua cabeça, vindo do céu mesmo, é a chuva. É a chuva que pode cair, porque nada mais cai. Então ela tomou a iniciativa de fé. E eu disse para ela, se o seu propósito for reto, for sincero, pode ter certeza, a porta vai se abrir, vai ficar escancarada para você. Mas não deixe de lutar para que essa porta abra. Porque você deu o primeiro passo. Então muitas pessoas têm alcançado vitória nesse propósito. E logo no começo, quando eu abri esse propósito, que eu falei para vocês, eu disse, gente, vai ter um diferencial entre esse propósito e entre essas brincadeiras que o pessoal faz nas igrejas aí. É porque aqui é algo sério. E é para glorificar a Deus. E vocês vão ser atendidos. E as pessoas começaram a ser atendidas, né? Nos mais diversos propósitos. E a irmã Patrícia deu testemunho. E eu me alegro com o que a irmã Patrícia falou, como se fosse a minha própria vitória. Porque se eu estou orando por isso, a missionária está orando por isso, a diaconisa Evandra da nossa igreja está orando por isso, o evangelista João está orando por isso. Então se a gente está orando, a gente fez até uma espécie de um grupo para estar orando, para estar buscando. Quando um não pode, o outro faz. Mas tinha uma pessoa que eu sei que ela nunca falha nessas orações, é a diaconisa Evandra, lá da nossa igreja, que eu pedi para ela, eu fiz, não deixe de orar por esse propósito. Quando as pessoas alcançam, para mim é como se fosse a nossa vitória. Eu fico feliz de vir trazer esse testemunho aqui. E para você que está ouvindo pela primeira vez, você diz, pastor, que propósito é esse que vocês estão fazendo, que eu não estou entendendo nada? É o seguinte, a gente, já falei, tem uma área de terra, não é grande, também não é pequena a área, e a gente tem um propósito muito antigo, que era construir algo que funcionasse como uma espécie de QG missionário, né? Uma estrutura onde pudesse atender as mais diversas necessidades que o nosso ministério tinha para atender as pessoas. Porque geralmente a igreja é o seguinte, você vai para o culto, vai para casa. Só que quando você pega a Bíblia, você vai ver todo o serviço apostólico, você observa que o trabalho do Senhor está muito além de você fazer um culto e você ir para casa. Então, a gente queria construir um espaço, né, que agregasse tudo que a gente faz. Por exemplo, a gente sempre gosta de, quando vê uma pessoa assim na rua, em situação de fome, a gente gosta de pegar aquela pessoa ali, levar para tomar um banho, dar uma roupa, dar uma comida e às vezes até deixar aquela pessoa ter uma noite de sono em paz. A gente faz isso no prédio da igreja. Um dia eu estava chegando em casa do culto, chegou um cara pedindo, eu disse, você quer dormir, você quer uma comida, uma roupa? Ele fez, eu quero. Chamei os meninos da igreja, o pessoal veio, pegou ele lá, levou para a igreja, ele tomou um banho, deram a roupa a ele, deram comida e ele teve uma noite de sono em paz, ele dormiu ali. Então a gente gosta de fazer isso, só que na igreja é ruim fazer isso. Então a gente queria um local que a gente pudesse prestar uma assistência mais completa a essas pessoas. Porque Jesus falou que a gente acolhesse o pobre, que a gente ajudasse. Eu não posso sustentar o pobre, mas você auxiliar o pobre, você pode. E eu sempre tive essa visão, desde que eu comecei o ministério, de fazer isso. E fiz várias vezes, quem me conhece sabe. Então eu queria um local assim. Então a gente, nessa área de terra, está construindo o Centro Internacional de Missões, que vai ter... Essa parte aqui que eu falei para vocês é só um pedaço. Mas vai ter alojamento para missionário, espaço para a formação de novos missionários, obreiros, uma cozinha gigante lá para as pessoas comerem lá, um salão para culto, um estúdio para rádio. Eu não vou estar mais vindo, não vou precisar sair de João Pessoa para vir para Santa Rita para poder fazer um programa. Eu vou fazer de lá. Vai ter programa diário no YouTube quando isso acontecer, porque a gente vai ter um estúdio completo lá para atender. Um centro de evangelização lá, uma área de assistência social, psicológica gratuita para as pessoas, com profissionais qualificados para fazer isso, e também com homens e mulheres de Deus, né? E acho que vai ser o único lugar do Brasil, talvez do mundo, que tem atendimento 24 horas. Porque, por exemplo, eu já fui atender situações de pessoas que manifestaram de madrugada. Eu saí para ir expulsar demônio de madrugada. E se você for olhar de madrugada, não tem nenhuma igreja aberta. Nenhuma igreja aberta. Nem aquelas que ficam abertas todos os dias não está aberta. Então o Centro de Missões ele tem funcionamento 24 horas. E a gente quer construir esse lugar para servir a Deus, não para servir a nós. E servimos a Deus servindo aos outros.
E a gente precisa, para construir esse lugar, o material, porque a mão de obra a gente já tem, conseguimos algumas coisas, mas precisávamos do material. E a gente nunca quis explorar ninguém, eu nunca pedi nada para ninguém nesse sentido. E orando a Deus, eu falei, Senhor, como é que a gente vai comprar esse material? E Deus colocou no meu coração lançar um propósito para que 300 pessoas doassem R$300 uma única vez. E aí as pessoas começaram a doar, a fazer parte. E em contrapartida, eu disse, Senhor, na tua palavra está dizendo que o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Lá no provérbio diz que quem está emprestando, quem dá para o pobre, empresta ao Senhor. E se alguém empresta ao Senhor, o Senhor não fica devendo nunca. Então abençoe essas pessoas que estão fazendo parte disso e passamos a orar. Eu disse, gente, coloca um propósito diante de Deus, que Deus quer abençoar vocês. Porque vocês estão colocando o coração numa obra séria. E aí o pessoal ofertou os R$300 e colocava os propósitos diante de Deus e a gente orava. E não tem nenhuma barganha nisso. Tem muita gente que é fariseu, é hipócrita, não serve a Deus em nada e fica só ouvindo, dizendo assim, isso é barganha. Barganha é nada, porque você é um fariseu, você não faz nada da vida, você é um preguiçoso, fica sentado numa cadeira, não tem coragem de fazer nada. Então, Deus sempre vai honrar quem honra Ele. Pegue sua Bíblia, abra aí em 1 Samuel, no capítulo 2, e veja saindo da boca do próprio Deus, ele dizendo, eu honro quem me honra. Então, se essas pessoas estão honrando a Deus em algo sério, o mínimo que Deus vai fazer é honrar eles de volta. Entendeu? Aí tem um monte de fariseu. A gente tem elas na igreja, que é a galera do oba-oba, que trata Deus como empregado deles. E tem a dos fariseus, que pretextam uma santidade e uma pureza enorme e dizem, é barganha, nós só temos que sofrer por Jesus. Não sofre nada, não prega nada e não sai para fazer nada. Então, esse propósito que a gente está fazendo, dos 300, é para isso. Então você que está ouvindo, que se sentiu tocado, faça esse propósito, coloque diante de Deus a sua causa e seja abençoado como muitas pessoas fizeram. E ainda mais, o que vai te trazer, o que vai te acrescentar maior graça é você estar fazendo parte da construção desse centro de missões, que vai estar aí para servir as pessoas até Jesus voltar, tá certo? E tem muita coisa lá e quem sabe você vai estar fazendo parte do propósito dos 300 e o centro de missões vai ser para atender você numa dificuldade, né? Porque eu já vi muitas vezes a pessoa preparar algo e no final quem é abençoado é a pessoa. A pessoa vai lá, ela acha que está ofertando para ajudar alguém, no final é ela que precisa. Tipo, lá na igreja, eu pedia para o pessoal trazer a oferta de alimento para ajudar, às vezes, alguém que estava precisando. E às vezes um irmão botava ali e no final quem levava aquela feira era ele para casa, porque estava precisando no final, né? Então a gente não sabe, então faça parte desse propósito, tá? É uma única vez. Você pode falar, pastor, eu queria, mas eu não tenho R$300. Mas você não precisa dar R$300 de uma vez. Tiveram várias pessoas que fizeram tipo parcelado, por quê? Porque a gente está construindo, pessoal. Então, esse dinheiro é exclusivamente para o material. Então, enquanto a gente vai construindo, isso vai servir, né? E eu estou falando aqui com vocês, e eu também trabalho lá na construção, tá? Eu trabalho na construção, eu estou lá sempre dentro dos trabalhos, botando a mão no pesado. Inclusive, um dia desse eu estava lá, eu levei foi uma picada de um escorpião na minha perna. Estava lá trabalhando lá e um escorpião estava dentro de um tijolo lá. Eu levei uma picada de escorpião lá e continuei lá trabalhando. Deu só, tipo, dor de cabeça, tipo, febre. Mas eu fiquei lá trabalhando, entendeu? Então, é uma obra assim, gente, que não é porque eu estou fazendo. É porque eu fico procurando as igrejas que querem fazer alguma coisa séria. Além de congresso, evento, toda essa coisa repetitiva, exaustiva que não tem fruto. Congresso, evento, festividade, e lá vai, comprar a camisa, o cantor, o artista, a festa, é festa o ano todo. Aí eu pergunto, mas a obra mesmo de Deus? Acolher o órfão, a viúva, expulsar o demônio do endemoniado, ajudar o caído, tirar o viciado ali do vício, entendeu? Essa obra mesmo, assim, de pregar o arrependimento, a salvação, a libertação, onde é que fica na igreja? Entendeu? Então eu estou procurando realmente igrejas que façam isso. A gente acha difícil. E a gente está fazendo isso porque a gente, abrindo a Bíblia, não tem como você fugir disso. Esse é o único chamado que tem pra gente. Entendeu? Então faça parte desse propósito, participe. E você fala assim, pastor, mas como é que eu vou fazer? O senhor está na rádio, eu estou aqui, eu estou no YouTube, o senhor está aí, não tem como. Fale com a gente no WhatsApp do programa, que é 839-9105-6834. DDD 83, que é o DDD da Paraíba, para quem está fora. O DDD da Paraíba é 83. Aí o número é 99105-6834. 839-9105-6834. Você fala, eu quero fazer parte desse propósito, a missionária vai te atender e ela vai te orientar como você vai fazer parte, tá? Eu já pedi para os irmãos lá na construção, os meninos estão fazendo vários vídeos lá, para a gente juntar esses vídeos
e a gente editar e ficar enviando para todas as pessoas que fazem parte do propósito. Eu não vou enviar esse vídeo para ninguém que não faz parte. Eu já reparei uma coisa. Tem pessoas que não fazem parte de nada. Tem uma coisa ruim nelas, para não dizer que é demônio. E elas desejam que as coisas não aconteçam. Aí se você botar uma página, um negócio, elas querem ir lá ver, não é para ajudar. É só para desejar que não aconteça. Então, o vídeo da construção só vai para quem faz parte do propósito dos 300. Qual a satisfação que eu tenho para dar para quem não está fazendo nada ali? Eu tenho satisfação a prestar e a estar junto com quem está junto com a gente. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com eles. Então o compromisso, já falei para os meninos, eles queriam fazer um Instagram. Eu falei, não, a gente vai mandar os vídeos, vai editar os vídeos e mandar para as pessoas que fazem parte do propósito. Então a missionariedade ela tem uma lista com todas as pessoas que fazem parte desse propósito. E os vídeos vão para eles. E para todos que não querem fazer nada, que só querem ficar observando, curiando, eu tenho uma notícia ruim para dar para vocês. Não vai ter Instagram, não vai ter nada. O máximo é, você que é de João Pessoa, que é de perto, você pode ir lá, ficar olhando lá com um binóculo. Entendeu? Então é isso aí. Então faça parte desse propósito aí. A gente vai dar prosseguimento aqui na programação. Acho que não tem mais nenhum aviso para dar. E tem um quadro de Socorro Vem de Alta aqui interessante. Fazia tempo que não vi uma pergunta assim. É sobre ministério infantil. Esse negócio de ministério infantil, né? O irmão enviou uma pergunta aqui. Interessante que agora tá vindo só mais pergunta de homem, né? Tá vindo muita pergunta de homem, pouca pergunta de mulher. O que foi que aconteceu? Mudou a estação. Antigamente era só mulher mandando pergunta e era poucos homens. Agora é só homens. Eu acho que é umas 4, 5 semanas que é só homens mandando pergunta aqui. Se não me falha a memória. Então, fica atento nesse áudio aqui. Preste atenção nisso aqui. Porque essa pergunta aqui ela vai englobar várias pessoas que já estão na igreja e até pessoas que gostam de visitar de vez em quando, que manda seu filho para a salinha das crianças. E preste atenção aqui no relato desse irmão e na questão dele, que a gente vai procurar estar respondendo aqui à luz da Bíblia, tá bom? Então, vamos soltar aqui a vinheta, você fica aí com a gente, que em seguida aqui a gente volta. Para conciliar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, pastor, missionária e obreiros. Pastor, quero glorificar a Deus por essa programação e pedir uma direção para vocês que fazem esse programa abençoado. Faz 11 meses que me mudei e fui congregar em outro ministério. Nessa nova congregação teve uma coisa que achei muito esquisito. Foi o tal do ministério infantil. Lá dão muita ênfase a isso. Tem 2 tias que ficam com as crianças e fazem os supostos cultos. Eu senti algo muito estranho nelas. Não sei explicar, mas depois que meus 2 filhos começaram a frequentar essa salinha, eles estão com um comportamento incomum, principalmente porque quase toda noite eles acordam com pesadelos e querem dormir na cama comigo e com a mãe. Logo no início, quando comentei com minha esposa, ela não acreditou. Disse que era paranoia e implicância minha, mas agora ela também começou a perceber a mesma coisa, principalmente depois do congresso infantil, que ocorreu em janeiro. O pastor fez uma campanha constrangedora para os pais desembolsarem dinheiro para a compra de materiais de ornamentação. A casa de oração ficou parecendo um parque temático. Nunca vi aquilo em igreja nenhuma. Em seguida, essas tias da congregação trouxeram outras irmãs de outros ministérios. Para fazerem o tal congresso, todas estavam vestidas de criança, com rostos pintados, vestidos curtinhos, com um jeito de meninas sapecas, como se elas tivessem incorporado uma personalidade infantil. O momento foi todo de brincadeiras, mas no final puseram uma música e começou um choro coletivo no salão. Umas tias filmavam, outras impunham as mãos nas cabeças das crianças, as crianças pulavam, gritavam, caíam. Outras falavam em línguas, eu e minha esposa sentíamos que tinha algo ruim ali, mas não sabíamos explicar, entende? Após o congresso, as tias vieram pedir para eu e minha esposa liberarmos nossos meninos para eles ficarem fazendo chamadas no Instagram delas. Nós não sabíamos o que responder, mas não gostamos. Existe embasamento bíblico para a implantação desse tal de ministério infantil? Devemos deixar nossos filhos participarem desses vídeos para não criar um clima ruim. O que devemos fazer? Amém. Tá aí a questão do nosso irmão, né? É interessante e foi boa a pergunta porque fazia tempo que eu queria falar algo desse tipo assim
E eu não tinha espaço para falar disso na pregação, mas foi bom agora porque a gente vai destrinchar isso aqui biblicamente, respondendo sua questão, né? O que é que o senhor e sua esposa devem, como vocês devem proceder diante dessa situação lá, que vocês estão se sentindo desconfortáveis com essa questão de querer usar os filhos do senhor para fazer vídeo, para ser uma espécie de portfólio lá para as tias lá. E também qual o respaldo que a Bíblia dá para que você crie esse ministério, né? Porque tá uma febre, né, desse negócio de ministério infantil. Eu estava vendo um dia aí, o pessoal mandou aí, os ouvintes, é um curso, né, que a tia lá estava vendendo um curso do ministério infantil. Tipo assim, ela estava ensinando como outras pessoas serem do ministério infantil, né? E não poucos vídeos já me enviaram das mulheres, né, das tias, colocando a mão na cabeça das crianças assim, e as crianças se retorcendo, fazendo movimentos assim, né, e falando supostas línguas, e ali as pessoas dizendo que é um batismo com o Espírito Santo para as crianças, né? Então, a gente vai abordar tudo aqui, e outra coisa que eu vou falar aqui, que fique claro, eu não vou dar meu ponto de vista de nada, eu não venho para 100.5 para dar meu ponto de vista. Eu respondo tudo biblicamente, aí quando alguém pergunta assim, pastor, qual sua visão? Aí eu vou e falo a minha visão, a missionária fala dela. Só que, nesse caso aqui, o irmão não perguntou qual a minha visão, tá? Ele perguntou assim, qual é o embasamento bíblico que existe para a implantação desse tipo de ministério, né, infantil. Ele perguntou isso, e o que é que ele deveria fazer nesse caso. Então vamos lá. Primeiro ponto, missionário, que eu quero abordar aqui eu vou começar pelo nome, né? Ministério infantil. Ministério infantil, o culto infantil, o ministério infantil. Eu vou começar por esse nome, né? A gente usa nome para intitular as coisas, né? Você diz assim, o nome do meu filho é João. João, você bota um nome com significado. Antigamente o povo colocava muito nome assim com significado nos filhos, né? Hoje tem nomes que não tem significado, né? O nome da filha é tipo assim, é só o ai. Tá até começando a ter esses nomes assim, com 3 letras, 2 letras, o nome dos filhos, né? O nome da tua filha é Lu, Lá, Lé, são sílabas hoje, né? Então, eu entendo que nome ele tem poder de dar identidade a uma coisa, significado. Então, quando você tem um culto, por exemplo, o pessoal inventa assim, culto da família. A maioria das igrejas neopentecostais tem essa coisa de culto da família. Então, quer dizer que nos outros cultos você não pode levar a sua família, né? E o que eu acho interessante é que muitos cultos desses não tem nada relacionado à família. É tipo assim, é um culto normal, né? E às vezes nem é um culto a Deus. E aí, o único culto que eu concordo, assim, que às vezes tem algo diferente, é o culto de libertação, né? Porque, por exemplo, lá no domingo, na igreja, na congregação da gente, eu faço tento prestar a Deus, junto com os irmãos, um culto mais celebrativo, né? Com a palavra didática. E nos cultos de terça-feira, eu tento fazer um culto que a gente cante menos, louve menos, use mais tempo para a palavra. Em casos específicos, a gente usa a oração para expulsar demônio, né? Então, quem é ouvinte da rádio, já foi no culto da terça-feira, que pegou uma terça-feira forte, viu como é que é, né? Teve cultos que alguns ouvintes da rádio foram, foi um culto mais tranquilo, mais light, mas geralmente o culto, assim, que eu acho que vale a pena se dar um título, é o culto de libertação, porque é para expulsar demônio mesmo, curar enfermo e tal, que a gente tenta agir de forma específica. Não que Deus não possa curar no domingo, né, ou expulsar demônio no domingo, mas que a terça-feira a gente, lá na igreja, reserva para isso. Então, quando você intitula uma coisa de culto infantil, ministério infantil, é uma coisa esquisita. Culto infantil, o que é que pode ser um culto infantil? É que o culto é infantil, o culto é infantilizado, né? Ou as pessoas que estão ministrando são infantis, ou Deus é infantil. Porque na essência do culto não tem nada infantil. O culto, preste atenção numa coisa, culto vem de cultuar. O radical da palavra está sempre ligado a cultuar, cultivar, cultura. Então, isso aí, o culto, a essência do culto, sempre tem que ser, em qualquer religião do mundo, tem que ser para uma divindade. O culto nunca é para as pessoas. Então, a gente que serve a Deus, a gente não faz parte de uma religião. A gente tem a revelação e a manifestação viva da palavra de Deus em nossa vida. E é isso que nos salva. Então, toda vez que a gente se reúne para cultuar, sempre esse culto é direcionado a Deus. Então, quando eu intitulo um culto de culto infantil, aí eu pergunto,
É a pessoa que ministra que ela é infantil? É o culto que é infantilizado? Ou é Deus que é infantil? A divindade que está sendo cultuada que ela é infantil? E no caso da gente que serve a Deus, que serve ao Deus vivo, que a gente é intitulado de crente, de evangélico, sei lá, dê o nome que vocês queiram dar, a gente sempre se reúne para cultuar a Deus. E não existe culto infantil, culto de senhoras, culto de jovens. É o quê? O culto infantil é o culto que está infantilizado. Ou que Deus, no caso, é infantil, ou que quem ministra é infantil. O culto de senhoras é o quê? É o culto que Deus é um senhor, a pessoa que ministra já tem certa idade, ou é um culto que ele envelheceu. E o culto de jovens é o quê? É o culto que Deus é jovem, é que as pessoas que ministram são jovens, ou é um culto que há uma jovialidade? Gente, não existe isso. Não existe isso. Isso é uma das coisas mais absurdas que a igreja evangélica criou, foi inventar esse tipo de coisa. É por isso que a gente tem igrejas hoje com cara de boate de striptease, parede preta, luz, um monte de jovem eufórico, frenético, numa histeria coletiva pulando, sabe? Se você botar no YouTube, você vai ver essas maluquices aí que eu tô falando, que isso não é um culto a Deus. Esses dias mandaram um vídeo pra mim, que um pastor lá parecia um elefante, aqui não parecia um pastor, parecia um elefante, um homem enorme, ele ficou no púlpito assim, o lugar parecia uma boate, sei lá o que é aquilo, e ele se fazia que ia correr e pular no meio do povo. Aquele homem se prepara ali e fica fazendo aquele movimento, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E aquele homem vai, e ele pula e fica lá. E aquelas pessoas têm coragem de postar aquilo na internet. Tipo assim, dizendo, a nossa igreja como é. Isso não é um culto. A essência do culto, ela tem que ter ordem e decência. E naquele vídeo ali, aquele homem, de um peso elevado, ele se prepara e ele vem e pula no meio daquelas pessoas ali. E aquelas pessoas, despudoradamente, elas vão e postam aquilo na internet. E fazendo a divulgação de que a igreja delas ali tipo assim, ó aqui o nosso culto. Isso não é um culto, isso não é a essência do culto. Então, se eu crio um culto de criança, um culto de jovem, um culto disso, um culto daquilo, cada pessoa vai ministrar, bota a sua essência. Um culto é de jovem, então tem que ser uma coisa mais jovem. Pendura aqui o skate na parede, faz um púlpito com lata de lixo, com pichação, com grafite. O culto é de criança, então bota aqui uns balões, bota uma nuvem com boca, um sol com boca sorrindo, entendeu? Bota aqui pirulito, algodão doce, pipoca, porque é o culto infantil. É o culto de senhoras. Então, bota margarida, bota flor para elas baterem a flor do lado assim, que sempre assim eu gosto de bater uma foto do lado de um monte de planta, né? Eu nunca entendi que a associação tinha isso. Então, as pessoas criam isso. Então, a nomenclatura que é dada ao culto, o nome que é dado ao culto, cria-se uma essência para o culto. E não existe isso. Me perdoe dizer, gente, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Pode abrir a Bíblia. Eu sei que vocês que fazem esse tipo de coisa na igreja não gostam de ler a Bíblia, mas lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Você pega sua Bíblia lá de Mateus e você vai lá até Apocalipse. Leia os 4 evangelhos. Leia a ação apostólica em Atos. Leia as doutrinas apostólicas. Leia tudo, a revelação final e procure um momento do culto infantil. Pode procurar. Me mostre um relato de uma criança batizada com o Espírito Santo. Você pode me mostre, por favor. Me mostre os apóstolos colocando a mão nas cabeças da criança e se retorcendo como uma lagartixa com febre, fazendo aquilo ali, aquele movimento, como tipo o gato, né? Você já viu o gato quando ele vai vomitar, ele fica Aí eu vi que tem umas tias que põem a mão na cabeça da criança e ela fica como aquele gato, se recogitando assim, como se fosse vomitar, e eles falam que aquilo é o batismo com o Espírito Santo. Aqui não é batismo com o Espírito Santo. Não existe culto infantil, não existe culto de jovens, não existe culto de senhora, não existe. Me perdoe, não sou eu que estou dizendo não, gente. Não fique fazendo macumba evangélica para mim, nem oração contrária. É a Bíblia, você não vai achar na Bíblia isso aí. E só existe um culto. Só existe um culto na Bíblia. É o povo reunido cultuando o Deus vivo. Só isso, é o povo reunido. Desde o Antigo Testamento. Se você for para o Antigo Testamento, quando o povo de Deus ali se reunia no arraial, era o povo de Deus reunido, louvando, engrandecendo o Deus vivo. É só isso, o culto é só isso. É o povo reunido. É tanto que lá na igreja não existe salinha de criança e não existe culto de criança, porque criança é criança. E a criança vai aprender com quem? Com os adultos. Entendeu? Eu não posso ensinar uma maneira infantil das crianças a aprender o evangelho. Que eu vou tocar nesse ponto depois aí. Mas lá na nossa congregação é todo o povo reunido. Aí você fala assim, não, mas é porque tem que separar que as crianças, elas dão trabalho e não entendem. Conversa. Lá você vai encontrar na hora do louvor, crianças lá, como tem Renatinha, a filha do diácono Renato, teve vez de eu estar lá ministrando na frente, eu abri os olhos, ela está com os braços abertos para o céu, e os olhos dela escorrendo lágrima, descendo lágrima ali. Eu me acabei de chorar no louvor.
porque a criança entende o que ela está fazendo. E ali tem várias crianças que estão sentadas ouvindo eu pregar, normal, e elas entendendo que eu estou pregando. Entendeu? E elas vão mudando, né? Até como a missionária falou aqui, a própria filha da irmã Michele chegou agora há pouco, veio dessas igrejas neopentecostais, só tem maluquice, e ela já aprendeu, ela já separou o dízimo dela, ela falando de propósito, de dizimar, ou seja, ela aprendeu, não foi a irmã Michele que ensinou para ela, ela estava lá sentada ouvindo. Então a criança tem capacidade de aprender. É porque o povo subestima. Em outros casos o povo diz que as crianças têm um trabalho. Todas as crianças que chegaram lá na igreja encapetada, que não ficava quieto, que gritava, chorava, perturbava, eu disse, isso aí é só uma ação espiritual. Com o tempo essas crianças vão ficar normais. Todas sentam e ficam prestando atenção na palavra. Então não há argumento. O que muita gente fica com raiva em casa é porque eu tenho autoridade para ensinar. Porque eu pego a Bíblia e abro, que a maioria não abre a Bíblia, e eu dou exemplo porque aconteceu. Eu digo aqui deu certo. Então o pessoal fica chateado. Mas eu começo pelo nome. É errado. Ministério infantil, ministério disso, ministério daquilo, é culto infantil que diga, culto infantil, culto disso, culto daquilo, eu já começo pelo nome, é tudo errado. Só existe um culto. É o povo reunido louvando ao Deus vivo. Só existe esse culto. Se você quer dar um nome para o culto, é o culto a Deus. É o culto que você cultua a Deus. Né? E como eu falei lá no começo, você pode nesse culto ter uma ação mais efetiva para orar por enfermos, expulsar demônios, que você pode concentrar isso em libertação. E quando você liberta um cativo, é a ordem de Deus. Deus se agrada disso. O próprio Jesus vai dizer que a profecia de Isaías 61, quando ele fala que o Espírito de Deus ungiu ele para libertar os cativos, ele fala disso e ele dá também essa missão para a igreja. Então, quando você reserva o tempo do culto para você libertar cativos, isso é a vontade de Deus. Agora, essa história aí de culto infantil, culto de jovem, culto disso, culto do skatista, culto do rapper, culto do roqueiro, culto do maconheiro, culto do culto da dança, o culto do ministério de dança, o culto do comilão, o culto do que não gosta de comer, o culto da parede preta, o culto da parede lilás. O que é isso que o pessoal está fazendo na igreja? Isso não existe. Abram a Bíblia. Abram a Bíblia. Se você abrir a Bíblia, você vai dizer assim, pastor, me desculpa, eu estava com raiva, mas eu estou vendo que na Bíblia não tem isso. Você não vai encontrar nenhuma recomendação de Jesus, dos apóstolos, de ninguém para esse tipo de prática na igreja. Pois é, o pastor tirou as palavras da minha boca, né? Eu ia falar justamente a respeito desse nome, porque em algum momento da minha vida eu também partilhava dessa mesma ideia, até que uma pessoa chegou para mim e falou, vamos preparar um culto infantil. Quando ela falou esse termo, vamos preparar um culto infantil, meio que, sei lá, veio com outro significado na minha mente. Eu ouvi com outra maneira, eu entendi o seguinte, um culto infantil, então quer dizer que a gente vai infantilizar, e aí eu comecei a perceber que era esquisito, né? Mas eu vou ler aqui um texto que acho que todo mundo conhece, aqueles que frequentam a igreja, aqueles que não frequentam, mas eu creio que todo mundo já ouviu esse texto, que está em Romanos 12, a partir do 1, que diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Assim como o pastor aqui estava falando que não existe culto para A, nem para B, nem para C, biblicamente falando, só existe um culto: a assembleia solene, o culto sagrado e o culto racional. É o único culto que existe. E o que é um culto racional? É completamente diferente de um culto infantil. O culto racional é aquele que vai trazer para a gente um entendimento de quem a gente é. É um culto que a gente vai reconhecer a grandeza do nosso Senhor. É um culto que, na hora do louvor, os louvores eles não vão ser cantados para a gente, mas a gente que vai cantar para Ele. É um culto que a palavra ela não vai ser como se fosse um stand-up para que alguém fale coisas engraçadas para a família se divertir. Não, é um local para que a gente aprenda a mulher ser mulher, homem ser homem, filho ser filho, jovem ser jovem. E o mais importante de tudo, que a gente tema ao Senhor. Então, está tudo muito desconstruído. Mas uma coisa, assim como Paulo rogou, a gente também roga nessa hora o seguinte: vamos prestar ao Senhor o nosso culto racional e os nossos corpos como um sacrifício vivo, né? Agora, partindo para a questão do Ministério Infantil, se existe um curso de Ministério Infantil, então alguém teve que ensinar para a pessoa que está se dizendo mestre, certo? Aí quem foi que ensinou a ela? Aí eu lembro que logo no finalzinho ali, depois que Jesus ressuscitou, que ele chamou a Pedro e que ele perguntou a Pedro por 3 vezes se Pedro o amava,
e Pedro disse que sim, ele disse o seguinte para Pedro: Pedro, se me amas, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta os pequeninos, né? Alguns estudiosos da Bíblia falam que ele estava se referindo a crianças. E aí eu pergunto, qual foi o curso que Pedro fez? Qual foi o curso intensivo de ministério infantil que Pedro fez? Um homem, né? Um pescador, provavelmente já estava numa certa idade. Então, qual era a didática, qual era o culto lúdico que Pedro teria? Ele ia ensinar como? Criança, vamos pescar. Eu não sei nem que ele sabia fazer fantoche, né? Então, não existe isso, né? E também está escrito aqui no Evangelho o seguinte, que Jesus estava ensinando as pessoas e aí as crianças vinham, as pessoas traziam as crianças para que Jesus impusesse a mão na cabeça delas, e aí os discípulos impediram, não queriam que chegasse perto de Jesus, e Jesus disse que bem-aventurado eram as crianças e que não impedisse que as crianças viessem até ele, porque o reino era delas. E aí eu pergunto a vocês, se a gente fizer algo que não está de acordo com a Escritura, a gente vai ser uma pedra de tropeço para que as crianças elas venham até Jesus. Porque Jesus, ele está ali para que a gente vá até ele. Jesus é a porta. Só que se a gente começa a colocar coisas que não são bíblicas, a gente vai estar fazendo uma barreira para que a criança chegue até Jesus. E assim como Jesus disse, né, maldito é aquele que embaraça um pequeno. É melhor que coloque uma pedra no pescoço e se jogue no mar. Então, a gente não pode fazer isso acontecer com as crianças. Pelo contrário, a gente deve mostrar para as crianças um livre acesso a Deus e, o mais importante, o culto racional. Porque quando Ana ela foi devolver o seu filho para o sacerdote, para ele viver no templo, eu acredito que no templo que Samuel viveu ali, não tinha balão, não tinha, pirulito, não tinha palhaço, não tinha nada, mas ele foi ensinado ali a cuidar do templo, ele foi ensinado ali o que era um sacrifício, ele foi ensinado ali as coisas espirituais, ao ponto que quando Deus falou com ele, ele pôde ouvir. Então, se muitas vezes a gente colocar tanto atrativo, tanta coisa que não existe, talvez se Deus for tentar falar com uma criança, ela não vai conseguir entender. Então, Samuel vai, pergunta a Eli, ele explica para ele, e ele diz, fala assim, o teu servo ouve. Então, a gente não pode infantilizar as crianças. Naquele momento ali, Samuel não estava sendo infantilizado, ele estava sendo preparado para ser um sacerdote, uma espécie de juiz, tanta coisa ali naquele momento, né? Então, a mesma coisa acontece com a gente nesses dias, né? Depois eu vou falar da próxima parte, que é a questão do comércio, que ainda é pior, que eu acho que isso ainda impede mais ainda a criança de chegar até Jesus, né? Mas, a respeito disso, eu falo o seguinte, assim como Paulo falou, eu rogo-vos que a gente apresente e que a gente ensine a criança o que é um culto racional, desde a pequena até a mais velha, né? Até ele citou aqui Renatinha, citou Sara, a menina da irmã Michele, e eu também quero citar aqui Elias e Isabel, que são duas criancinhas também do missionário Jordan lá da igreja, e que ele de vez em quando manda pra gente o vídeo deles fazendo o louvor deles em casa, né? Eles pegam um violão lá e começam a cantar, e realmente é muito gratificante de ouvir, de ver que realmente as crianças, elas aprendem, elas cultuam em casa, elas cantam em casa, e é maravilhoso. E não foi necessário a gente fazer algo, como é que eu posso dizer, informatado para a criança. Foi algo natural e que elas reproduziram e adoraram a Deus da maneira como qualquer outro ser humano adorava. E você vê naquele vídeo ali realmente uma coisa tão verdadeira que você sabe que ele realmente está cantando para o Senhor. E sem precisar ter sido infantilizado para isso. Pois é. Eu sempre frisei, até com os pais, quando vem pedir conselho para os filhos, que a criança tem plena capacidade de aprender as coisas normais. Eu nunca fiquei conversando com as minhas filhas fazendo assim, ou tendo que botar, por exemplo, ali em barras, criança de Jesus tem energia para gastar, corre para lá. Tipo assim, isso em ritmo de micareta, né? De carnaval, assim, de micareta, essas coisas da Bahia, a música de Aline Barros, né? Tipo assim, se você vai para uma sala de criança e toca esses negócios para a criança no culto e a criança fica só correndo e pulando, você não está ensinando nada para ela. Você está trabalhando a questão física da criança. Você precisa trabalhar, como a senhora falou, a parte racional da criança. E a criança é inteligente. Eu falo isso pela experiência que eu tenho
as mães trazerem para a igreja meninos encapetados, endemoniados, que tocavam o terror, e até alguns que manifestaram mesmo com demônio. E você começar a ensinar a palavra com todo respeito para a criança, falando, né? Também com a linguagem clara, acessível, e a criança aprender, né? Eu sempre conversei com minhas filhas, como eu converso com vocês aqui na rádio, falando com elas, e elas entendem. Se eu colocar uma filha minha aqui para pregar, para ministrar, vocês vão ver que elas entendem, e vocês vão pensar, como é que uma criança entende tanto? É tanto que, quando as minhas filhas vão visitar o avô delas, e elas têm um avô que ele gosta muito de estudar e tal, muito ligado aos estudos, e elas param e ficam conversando com o avô sobre vários temas, sobre economia, geopolítica, sobre coisas espirituais também, e ele fica falando assim, ele fala comigo, uma vez ele falou comigo, o vocabulário delas é diferente, elas têm um vocabulário diferente, o que é que elas aprendem? É a Bíblia. A Bíblia, ela ensina as pessoas a desenvolverem a sua capacidade cognitiva, mental, você fica mais culto, você fica um ser mais socializável, entendeu? Infelizmente, muitas pessoas não leem a Bíblia, tem muitos ateus e pessoas que se acham intelectuais, que acham que a Bíblia é um livro de gente retardada. Não. É um dos livros mais cultos, se não o mais culto que eu já vi, em todos os aspectos. É totalmente transformador a palavra de Deus. Nenhum livro terreno, de nenhum filósofo se compara à palavra de Deus. Então, a criança ela tem capacidade de aprender isso. E quando você cria essa espécie de culto aí, respondendo ao irmão, né, qual é o embasamento bíblico que existe para isso, para você fazer isso na igreja? Não existe nenhum embasamento. Não existe nenhum antecedente na Bíblia, no Antigo Testamento, que o pessoal se organizou para fazer uma comida especial para a criança, botar pipoca, pirulito, palhaço, Shurek, essa coisa assim. Não existe nenhum relato no Antigo Testamento, nenhum. Aí você fala, mas naquela época não existia palhaço. Existia sim, existia o teatro grego no Novo Testamento, existia toda aquela coisa do teatro grego, aquela mística, e nenhum irmão da igreja nunca se reuniu para fazer isso para criança. E tampouco, quando Jesus, aqui a missionária citou, pediu para apacentar os cordeirinhos, ele disse, olha Pedro, você vai apacentar meus cordeirinhos, mas você vai comprar o curso da tia Lelê Lelé, que é a tia que vai lhe ensinar a vestir roupa de palhaço, você pular, para você pegar a sua mulher sendo uma velhotinha, aí você fazer 2 trancinhas assim no cabelo para um lado e para o outro, e botar vestidinho de princesinha e ficar falando assim, né. Ele não fez isso. Isso não existe, isso não tem embasamento para isso. Isso aí, na realidade, o que acontece com a igreja em várias áreas, é você pegar a cultura mundana. Isso é praticamente o show da Xuxa. As crianças, quem é adulto agora, que é dos anos 90, vai lembrar o que tinha no show da Xuxa. Paquitas, palhaços, brincadeiras, pula-pula, brindes e tal, e aquela coisa toda. E as crianças daquela época, dos anos 90, se entretiam com aquilo ali. Aquele era o entretenimento para a criança daquela época. E as pessoas, de certa forma, estão trazendo isso para dentro da igreja. Só que com formato evangélico, gospel, né? Todo tipo de porcaria que existe no mundo, o pessoal encaixota e diz aqui, tá embalado, é gospel, pode. E estão fazendo isso com as crianças. Então, você não vai encontrar nenhum relato disso. E a parte que eu quero abordar aqui, o ponto 2, não é nem esse. Eu estou só complementando o que a missionária disse aqui. Né? Primeiro eu falei do título, que esse título não existe, dá uma identidade totalmente avessa à palavra, porque só existe culto a Deus, né? E o culto sempre tem que ser voltado para Deus e da maneira de Deus, não da maneira do povo, porque quem direciona o culto, tem um dirigente do culto, é o Espírito Santo, e nesses casos aí nenhum é o Espírito Santo está dirigindo. O segundo ponto que eu quero abordar é a questão da manifestação espiritual desse culto, que supostamente o pessoal diz ter. Eu já vi alguns aí, que a tia lá vem vestida de Disney, de herói, de toda essa coisa aí, vem com essas fantasias idiotas, porque... me perdoe a expressão, não tem outra. É muito idiotice um adulto se vestir como uma coisa gigante, um bebê gigante, uma coisa assim, não sei nem explicar para você, e ficar ali falando com a criança o tempo inteiro do culto, fazendo gincana dentro, que aquele não é um culto, de brincadeiras e tal. Aí no final tem a questão da emoção, né? Que toca a música, a tia começa com o blá 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 dela lá, impor a mão na cabeça das crianças, as crianças ficam parecendo um gato, recogitando, para frente, para trás, e dando um pulo assim, que é até difícil de fazer, como se ela fosse aquele João Bobo do posto, que é o boneco que ficava cheio de ar balançando. E aí eles dizem que aquilo ali é o Espírito Santo batizando. Isso é uma grande mentira, e eu vou provar na Bíblia. Quando Jesus fala para os discípulos, que ele aparece para 500 discípulos, e ele fica ali 40 dias com eles, antes de subir ao céu, Jesus disse, olha, não se ausente de Jerusalém, não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com poder. E aí sim sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, essa palavra aqui de Jesus, outorgada, que ninguém pode tirar, essa palavra que Jesus libera, presta atenção,
era falando do batismo com o Espírito Santo, porque depois daí os discípulos vão ficar reunidos esperando essa promessa. E a promessa vem sobre eles. E aí os dons são conferidos a eles e a igreja começa a crescer. Então o batismo com o Espírito Santo é para você testemunhar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura. E aí, nesses cultos infantis, você vê ali 50, 70 crianças e ele diz que elas foram batizadas com o Espírito Santo. Você evidencia que todas aquelas crianças, depois de sair dali, continuam a vida normal. Desobedecendo a mãe, interessado em Anitta, em coisas mundanas, um bocado de coisa assim. As crianças ficam lá no YouTube direto, assistindo Lucas Neto, não sei o que lá e tal, e esses caras aí da internet. E as crianças continuam daquele jeito, materialista, mundana. E elas não vão pregar. Porque a criança tem que ser criança, essa é a realidade. A criança tem que ser criança. A criança tem que ser criança. Apesar das minhas filhas conhecerem o conteúdo da Bíblia, eu nunca botei elas na igreja para pregar, para ensinar adulto. Porque criança não tem lá para ensinar adulto. Aí eu vejo esse tal de pregador mirim, o menino lá, tentaram... É como se fosse um homenzinho pequeno, né? Fabricaram um homenzinho pequeno. Ele bota um relógio de adulto, bota uma roupa de adulto nele e ele começa a falar de temas de adulto, casamento e tal. Como é que ele fala de casamento se não é casado? Casamento, família, finança... O que é que uma criança vai ensinar sobre isso? Aí ele começa lá, um bando de adultos sentados chorando para uma criança. Tá tudo errado. Você não sabe o mal, o pai que faz isso não sabe o mal que tá fazendo ao filho, roubando a infância do filho e jogando um jugo de responsabilidade para ele agir como um adulto. A criança não tem que agir como adulto, a criança tem que agir como criança. Ela tem que brincar, ela tem que se divertir, tem que estudar e ela tem que temer a Deus como criança e não viver uma vida de adulto, né? Então você coloca ali aquela responsabilidade e naquelas crianças e fala que as crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Mentira. O batismo com o Espírito Santo não é para você ficar pulando, recogitando, como se fosse um gato que vai botar para fora a sua comida, fazendo aquele movimento lá, e você ficar pulando e chorando e pronto, foi batizado. Isso não é batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, o próprio Jesus falou aqui no texto que eu citei de Atos capítulo 1, é o revestimento de poder para a pregação do evangelho. E para que Deus vai revestir uma criança de poder se ela não vai sair para pregar o evangelho em lugar nenhum? Entendeu? Isso não existe. Você não vai encontrar relato bíblico nenhum. Nem os reis que assumiram quando era criança, eles não foram batizados com o Espírito Santo, não receberam o Espírito Santo. Você vai observar que Joás se tornou rei com 6 anos, mas ele tinha um sacerdote chamado Joiada para dirigir ele. Entendeu? Então tudo aquilo ali é uma coisa fabricada, é tão fabricado que vai entrar no terceiro ponto aqui que a missionária vai abordar, que é essa parte do comércio. Aquilo as tias vão fazendo lá, o suposto mover espiritual, e filma e bota nos seus Instagrams, que serve como portfólio. Aquilo é credencial para elas venderem curso, ganhar dinheiro e ser convidadas para viajar para os locais. Entendeu? Então isso não é batismo com o Espírito Santo. Não é batismo com o Espírito Santo. Eu nunca vi Deus batizar, em 20 anos de caminhada praticamente, eu nunca vi Deus batizar com o Espírito Santo. Nunca vi Deus batizar com o Espírito Santo. Nenhuma pessoa, nunca vi batizar nenhuma pessoa que não fosse totalmente entregue e dedicada à pregação do evangelho. Deus só batiza aqueles que vão para a batalha. Deus só reveste de poder quem vai para a guerra. Criança não tem que ir para guerra nenhuma. Criança tem que ser criança. Tem que ser como Joás. Joás assumiu o posto de rei porque não tinha ninguém para assumir. Porque ele é da família real. Mas o sacerdote Joiada dirigia. Entendeu? E já imaginou a criança? Porque ela supostamente recebeu o batismo com o Espírito Santo, o seu pai é um novo convertido, ainda não foi batizado, a criança agora vai ser o sacerdote da casa e vai ensinar o pai. Olha, pai, é assim, não, é o contrário, tá tudo errado isso aí. Isso é invenção, isso não é batismo com o Espírito Santo. Muitos moveres espirituais desse aí, vou falar para vocês aqui, agora que é profundo, aqui é libertação. Muitas tias dessas, elas estão com um espírito enganador sobre elas. Um espírito de prostituição enganador sobre elas, e elas fazem aquilo ali, entregam aquelas revelações falsas e fazem aquilo. Eu falo isso porque conheci uma dessas aí, que tem uma vida totalmente devassa fora da igreja, devassa, é uma péssima mãe, mas quando ela está ali dentro, ela se manifesta, se traveste da grande tia das crianças, que cuida, que profetiza e tal. Aí ela manifesta aquilo ali, aí o povo diz, que coisa linda, ela bota na internet lá. Você que não conhece ela, que confia seu filho lá na mão dela. Então esse mover espiritual é falso. Você não vai encontrar na Bíblia inteira, nenhum mover espiritual coletivo com criança. Porque criança é criança. Criança é criança. Alguém vai dizer, mas Deus não disse Jeremias, que Jeremias era uma criança, que Jeremias falou que eu não passo de uma criança. Jeremias era um adulto dizendo que não passava de uma criança. Jeremias não é criança. Mas Samuel era criança e tal. Foi.
Aí eu pergunto para você, Samuel, quando era criança, ele ministrava sacerdócio? Ou ele era só um auxiliar do sacerdote ali? Não tem nenhum problema uma criança acompanhar um adulto, como por exemplo, eu já fui orar, orações específicas com adulto, e levei uma criança lá da igreja chamada Juninho, que já é uma criança assim, gosta de Bíblia e tal, levei ele para ir orar conosco, para ele aprender. Mas em um momento lá, ele foi ministrar lá, ele foi botar a mão na cabeça da gente, ensinar nada, e nem ficou recogitando, fazendo aquele movimento histérico lá. Você não vai encontrar de Gênesis até o Apocalipse nenhum movimento coletivo espiritual com criança na Bíblia. Aí você não encontra na Bíblia, né? Mas hoje você encontra a rodo nessas igrejas. Isso é falso, gente. Se a gente começa a fugir, missionário, e ouvintes, do que está na Bíblia, é coisa então que a gente inventa. E se você inventa algo, você vai se responsabilizar diante de Deus por algo que você inventou. Por isso que eu digo, o culto é oração, louvor e palavra, acabou. Não tem nada além disso. Aí eu vejo pastores, o culto da pizza. Aí teve um rapaz que era motoboy lá na igreja, aí ele falou que o motoboy foi entregar lá, entregou 40 pizzas na igreja. E era o culto da pizza, o culto Jesus é massa, na verdade. E era toda a igreja comendo pizza. Isso não é um culto, isso aí você inventou isso aí. Você vai dar conta diante de Deus disso. Você que inventou esses negócios dentro da igreja, culto das mulheres, botar a igreja de rosa com balão, pintar aquele negócio e ficar um monte de tia ali, aquele negócio, uma homenageando a outra, cantando uma música para outra, só quem tem raiz cantando, vocês se adorando, vocês vão dar conta diante de Deus disso. Não existe isso. Esse movimento espiritual de todas, escuta isso aqui que eu vou falar, de todas, até uma que é famosa aí, que vocês dizem que ela é missionária e tal, que ela se veste de criança, que ela já é uma senhora de idade, até o dela, aquilo ali é falso. Aquilo ali é falso. Se ela chegar pra mim e dizer que eu vou fazer esse movimento, faça o movimento que no final eu vou pôr a mão na sua cabeça. Aí eu quero ver, eu botar a mão na cabeça dela e não manifestar o que tá lá nela. Isso é falso. Isso é um movimento falso. Quando não é histeria emocional coletiva, é demônio mesmo, espírito enganador. Isso é falso. O que não tem na Bíblia, se a gente começar a reproduzir o que não tem na Bíblia, isso é falso. Eu não posso reproduzir, missionário, não posso inventar coisas que não estão na Bíblia. Eu não posso. E você vê hoje uma igreja evangélica cheia de movimento, cheia de coisa que não está na Bíblia. Se eu reproduzo algo que não está na Bíblia, como eu falei, é uma invenção humana. Aí muitas que estão ouvindo isso vão dizer, você é do diabo, você é do diabo, você é do diabo que eu sou a tia. Eu tô ali, eu sinto a presença de Deus, eu me arrepio, eu sinto. Ela está dizendo que eu sou do diabo, porque eu estou falando que a gente tem que fazer o que está na Bíblia. E você que é a tia... E você que está fazendo o que não está na Bíblia, você é de Deus. Porque você sente o seu braço arrepiar. A gente não pode ser movido por arrepio, por chororô, ou por movimentos histéricos. A gente tem que ser movido pelo que está nas Escrituras. Porque o único que vai fugir do que está na palavra é Satanás. Então, se eu reproduzo isso aí, eu tenho que achar respaldo. Como o pai fez a boa pergunta aqui. Pastor, qual o respaldo que tem para isso? Na Bíblia, nenhum. Se você achar um versículo na Bíblia que teve um movimento coletivo com criança, e várias crianças começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, e se você me provar que o batismo com o Espírito Santo é esse negócio aí de ficar se retorcendo, e quando voltar para viver ser a mesma vida, aí, se você me provar na Bíblia que é isso aí, eu digo, eu volto aqui no programa e faço outro quadro dizendo o que eu disse. Mas enquanto vocês ficarem fazendo esse tipo de coisa dentro da igreja, e dizendo que é porque você sente, que é porque Deus revelou, eu digo, não, cancela. Teve uma irmã lá na igreja, toda espiritual, a irmã, e ela falou, não, pastor, porque Deus me falou isso, Deus falou aquilo. Eu fiz, sim, mas onde é que está na Bíblia, irmã? Ele fez, não está na Bíblia, mas Deus falou comigo. Eu falei, então não foi Deus que falou com você. Quem falou com você foi aquele que se transfigura em anjo de luz e ele enganou. Não tem condições. Então esses moveres, começa pelo ministério, o nome não existe. Você começar a inventar um monte de nome que não está na Bíblia é absurdo já começa intitulando tudo com coisas que não estão na Bíblia. Culto infantil, o culto não está na Bíblia, não existe culto infantil, só existe um culto, é o povo reunido cultuando o Deus vivo. Aí começa o mover espiritual, que todas as crianças ali estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Aí já começa por aí, não existe na Bíblia nenhum relato disso. Me mostre no Novo Testamento uma criança só sendo batizada com o Espírito Santo, só uma. Criança é criança, gente. Eu tenho minhas filhas em casa. Elas estão em casa, são crentes. Conhecem a palavra. Nenhuma foi batizada com o Espírito Santo. Nenhuma, nem nas águas. Nem batizada com o Espírito Santo. Não, porque elas são crianças. Vai chegar o dia de elas terem a consciência de arrependimento dos pecados dela e que elas vão se arrepender e vão se batizar. E quando elas começarem a fazer a obra que for necessário, que se torne necessário, o poder para elas anunciar o evangelho, elas vão ser revestidas de poder. É assim. Fora isso, é tudo invenção. E me perdoe vocês que fazem isso na igreja de vocês, mas eu não estou falando o que eu penso, estou falando que está na Bíblia.
Se você realmente é uma pessoa que teme a Deus e que quer fazer o que Deus está mandando, leia a Bíblia, você não vai encontrar isso. O problema é que muitos de vocês querem fazer o que as outras igrejas estão fazendo. Vocês querem imitar a Aline Barros, Ana Paula Valadão, né? E essas mulheres aí, como tem uma Bruna Carla, que ela cantava a música do Sapão Abençoadão. Aí imagina o que é que a criança está aprendendo com a música do Sapão Abençoadão. O Sapão Abençoadão. Imagina esse sapão, estou imaginando como é que é ele. O que é que o sapão abençoadão ele não para de cantar. O canto do sapo é aquele barulho que ele fica dentro da água para casa lá. Então o sapão abençoadão é o sapo que canta mais que os outros, é isso. Eu estou imaginando esse sapo, o que é que ele tem de diferente? Né? É absurdo o que se ensina. Aí depois que faz tudo isso, aí chega a hora do mover, todas as crianças chorando, sem nem saber o que estão chorando, e se sacudindo, e a tia, vamos, fala em língua, batiza. Já falei, muitos desses movimentos aí são espíritos enganadores, estão nessa mulher, são espíritos de prostituição, estão nessas tias, porque eu falo isso com experiência do que eu vi de uma e de outras, e outros são só emoção, é só histeria coletiva. E outra, deixa eu dizer uma coisa, e vocês vão entender o porquê que elas fazem isso e que outras tias filmam. A missionalidade vai explicar o porquê. Antes de falar a respeito do comércio, eu só queria colocar aqui algo a mais que está em Marcos 10, 13. Você pode acompanhar, que diz o seguinte, que quando as crianças vieram até Jesus, Jesus impôs a mão sobre elas e as abençoou. Ponto. Só diz isso. Mas ela ficou fazendo... Imagina, o próprio Jesus botou a mão nas crianças e as abençoou. Acabou-se. Só que essas pessoas, eu acho que elas têm um poder mirabolante, porque ela bota a mão e a criança cisca e tal. Só que isso aí tem um porquê. Eu me lembro que eu estava conversando com uma colega minha antiga e eu reencontrei ela depois de um certo tempo e ela falou o seguinte, é tão engraçado, ela tinha uma filha e a prima dela tinha outra filha da mesma idade, né? Ela disse, é tão engraçada aqui. Eu disse, o que? Ela fez, as duas primas quando se juntam, elas fazem assim, uma bota a mão na cabeça da outra, brincando, aí diz, vai, cai. Aí ela caía. Quando caía, vinha outra colega, pegava um pano e botava por cima dela. Aí elas ficavam rindo, elas faziam isso rindo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as crianças, elas são muito de copiar. Elas copiam tudo, né? Então, até esse trejeito de se retorcer, de ficar falando aquela língua estranha, de fazer aquelas coisas, nada mais é do que uma imitação, né? Do que elas já têm visto na igreja. Ou como o pastor está falando, quando é algo mais grave, aí realmente pode ser a transferência espiritual, né? Só que não boa. No caso, vem uma pessoa carregada de espírito maligno, impõe a mão sobre a cabeça dela e realmente ela pode ali ser possuída por um espírito maligno, né? Então, existem esses dois fatores. Ou ela está sendo apenas reproduzindo e achando até engraçado aquilo ali, ou então ela está realmente recebendo um espírito maligno. Sim, agora, sobre a questão do comércio, é o seguinte... Toda vez que você vai participar de uma entrevista de emprego, não aqueles que vão trabalhar numa empresa normal de carteira assinada, mas se você, por exemplo, for um fotógrafo, ou você sei lá, se você filma evento, se você faz algo do tipo, as pessoas lhe pedem um portfólio, que é o quê? Comprovando que realmente você fez um serviço e que seu serviço é bom. E aí você pode ou não assinar um contrato, né? E por que precisa disso? Porque geralmente são valores altos, então a pessoa precisa realmente saber se você é um bom profissional. E o que essas irmãs estão fazendo, né? Elas, como é que acontece? Segundo o relato do irmão, uma fica com o celular na mão filmando, enquanto a outra bota a mão na cabeça e fica orando. E ela fica dizendo, você não vai aguentar dar unção, você vai cair, você não sei o quê. Aquilo ali já vai criando, a criança vai entendendo qual é o próximo passo dela, né? E aí a criança, cai no chão e acontece aquelas coisas, só que a outra está registrando tudo. E isso nada mais é do que um portfólio. Elas estão juntando aquilo ali, e agora, quando chamarem elas para um evento, se o evento inicial delas era R$3.000,
O próximo agora já vai ser 5, depois já vai ser 10, depois já vai ser 15. E vai aumentando porque vai trazendo como se fosse um respaldo de que o trabalho delas é bom, de que elas fazem um grande movimento, e a maioria dos pastores, eles gostam de movimento na igreja. Então, tudo isso aí é uma troca de interesse, né? É um jogo de interesse de ambas as partes, e o maior interessado por trás de tudo isso, a gente sabe, que é o nosso inimigo, que ele vem para disfarçar, ele vem para enganar, e ele vem para atrapalhar aquilo que está sendo construído, né? Então, essa questão do comércio é apenas isso. Eu me lembro que quando eu era criança, eu vim da igreja também assim, e eu participava, né, de grupo de dança, participava de grupo de teatro, participava de tudo isso. Eu, meus familiares, todo mundo participava. Só que eu me lembro muito bem que não existia espiritualidade, né? A gente realmente ia lá, dançava, terminava, a gente não conhecia a Bíblia. Se vocês me perguntassem um versículo da Bíblia, eu acho que eu só sabia João 3,16, não sabia mais nenhum outro. E a gente não tinha experiência espiritual nenhuma, a gente estava ali apenas para isso, né? Eu me lembro até que teve uma mãe que chegou para a líder da dança e disse assim, eu agradeço muito a você. Ela disse, por quê? Ela disse, porque as minhas filhas estão na igreja por causa desse grupo de dança. Então, é mais ou menos assim, cria algum entretenimento para que meu filho ele se firme na igreja, porque eu tenho medo que ele vá para o mundo. Só que não está despertando a parte racional da criança para que, ainda que todo mundo se desvie, ela permaneça de pé. E também teve outra... eu gostava muito, 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 quando era criança, de assistir os DVDs infantis, eu amava. E o meu sonho, né, era participar de um daqueles DVDs. E eu estava assistindo esses dias um podcast de uma dessas meninas que participou desse grupo de criança, né, infantil, que trazia dança, que trazia histórias bíblicas, e eu gostava muito, e meu sonho era fazer parte daquilo ali. E ela hoje é desviada, né? Ela hoje posta foto sem roupa na internet, ela hoje se diz bissexual, essas coisas todas. E ela falando que, enquanto ela vivia ali, perguntaram assim para ela, mas era tão ruim assim a igreja? Ela fez, não, era muito bom. Quando eu participava daquele grupo, a gente tinha muita diversão, tinha muita comida gostosa, tinha muita brincadeira, as tias eram muito legais. Eu até, minhas primeiras experiências como bissexual foi ali dentro, e não foi ruim. Aquilo ali para mim não foi ruim. E ela depois, lá para frente, disse o motivo dela ter saído, né? Mas o que eu quero dizer, aquilo ali segurou ela na igreja durante... Ela só saiu depois dos 17 anos por ali. Segurou ela na igreja durante muito tempo. Mas o que foi que segurou ela? Foi a brincadeira, a diversão. Ela disse, eu adorava dançar, eu adorava cantar. Quando me escolhiam para cantar, eu ficava feliz da vida. Então, é justamente isso. Você está tentando segurar uma criança, é como se você fosse reprogramando a bomba. E a gente não precisa fazer isso. A gente só precisa pregar o evangelho. Amém. É isso aí, missionária. É desse jeito aí, como outras pessoas que vêm ali, outros ministérios, falaram, pastor, eu passei um tempo na igreja, cresci na igreja, mas realmente eu nunca aprendi o evangelho, estou aprendendo agora. Tiveram pessoas que começaram a ir para a igreja depois da rádio e falaram, agora eu estou aprendendo o evangelho. Eu já fui para a igreja e não aprendi. Eu ia lá porque eu gostava do grupo disso, do grupo daquilo. Então se cria um entretenimento. E respondendo ao irmão, né, até a missionária praticamente já respondeu ele, não deixe elas usarem os seus filhos para ser garoto propaganda dela, porque é justamente isso. Elas estão criando aí um portfólio. Um portfólio, um currículo. Aqui, ó, essas crianças falando bem, cantando aqui, fazendo isso aqui, são fruto do meu trabalho, entendeu? Elas estão usando a criança para isso, porque o que elas querem é isso. É um grande comércio isso aí agora, né? Vende-se cursos, e como o senhor próprio relatou, né, que elas ficam pedindo dinheiro para viajar, que é para se qualificar, e o pastor fica endossando e obrigando vocês a dar dinheiro para ofertar para as irmãs irem viajar. Vocês já dão dízimo e oferta? Se o pastor acha que é certo, bota a gente no avião e manda lá para o Iraque, para a China, e pronto, vai fazer o curso lá. Entendeu? Então não compactue com isso. Aí você pensa assim, mas pastor, se eu não deixar e tal, e não der o dinheiro, se o pastor achar ruim, você sai da igreja. Você conversa com o pastor, fala, pastor, me mostra um embasamento bíblico disso. Ele não vai ter, não tem pastor no mundo que tem embasamento bíblico para isso, isso não existe. Isso é entretenimento, como a missionária falou, é business, é negócio, é comércio. É como eu falei, é cultural, é a cultura do mundo embalada de gospel dentro da igreja. Então, você precisa, o senhor, a sua mulher precisa ter
essa coragem de expor a situação. Porque, de repente, tem outros pais lá que pensam como vocês, só que não tem coragem de falar. E aí, quando um explicar a situação, os outros vão falar, né? E, às vezes, também o pastor não é nem uma pessoa ruim. O pastor, tipo assim, ele só está copiando o que as outras igrejas fazem. E quando vocês orientaram o pastor, ele pode até agradecer e falar, obrigado, porque aí eu estava indo nesse caminho, entendeu? Porque tem pastor que é humilde ainda, que é homem de Deus, e que, infelizmente, assim, na boa vontade deles, eles começam a copiar o que as outras igrejas fazem, porque eles acham que é certo, entendeu? Mas se chegar alguém que tem a visão que o senhor tem, que está enxergando aí, vai mostrar que não é certo, entendeu? E outra coisa, passa o pente fino na vida dessas tias. Passa o pente fino. Vou falar para vocês, tem coisa errada na vida dessas mulheres. É muito esquisito, já vi várias. Elas são péssimas mães, não gostam de criar os seus filhos, mas na igreja elas têm esse negócio com os filhos dos outros. E é sempre aquela coisa que eu falei, o culto lúdico, o culto infantil, que é uma tolice, e depois a histeria coletiva no final, tem coisa errada. Em muitos casos, não poucos casos, quando a pessoa impõe a mão, já falei para vocês, ela está transmitindo algo. E é transmissão de espíritos para a vida das crianças. Aí tua filha vai e fica aí, como essa menina aqui, que a missionária falou aqui, que ela se diz bissexual e tal, não sei o quê, faz várias coisas. Aí ela vive isso dentro da igreja. E numa igreja que eu falei, essa igreja é a mãe da prostituição espiritual no Brasil. Entendeu? Essa grande líder espiritual dessa igreja aí, ela fazia os seus DVDs infantis, mas não era para promover nada para criança, era para promover a imagem dela. Quantos DVDs ali que a missionária uma vez colocou para minhas filhas assistirem, eu disse, isso aqui não é para criança. Olha aqui que tá filmando a boca dessa mulher, filmando o colo dela, isso aí tá só filmando ela, isso é para promover ela. Isso é uma forma de sensualidade embutida. Ah, missionária, é mesmo, nunca vi isso. Pronto, cortou, não bota isso aqui na minha casa para as crianças, entendeu? Então vocês precisam ter essa atitude aí, né? Eu creio que está bem respondido para vocês, né? Qual é o embasamento para esse ministério, pastor? Biblicamente nenhum. E o que é que eu devo fazer? O senhor deve fazer isso. Não permitir que seus filhos vão participar desses vídeos, né? Não permitir que eles fiquem nessa salinha, se toda vez o que tem é isso. E vocês buscarem ter um diálogo com o pastor. Um diálogo claro, falando o que está na Bíblia, explicando. E aí, se o pastor de vocês for um homem de Deus, sensato, equilibrado, ponderado, né? Ele vai reconhecer que isso não existe e vai encerrar isso. Se a intenção dele é só lotar a igreja, fazer comércio e seguir o que as outras igrejas fazem, ele vai continuar fazendo o que está fazendo, entendeu? Por exemplo, eu venho aqui com a missionária e a gente expõe o que está na Bíblia aqui. Mesmo sabendo que a maioria das pessoas não vão gostar. Eu sei que tem várias pessoas que estão chateadas, porque elas gostam de fazer isso na igreja. Mas eu estou falando a verdade. Então, eu falo a verdade porque eu tenho um compromisso com Deus. Então, não tenham vergonha de chegar lá e falar com ele a verdade. Ou vocês vão ficar calados, entregar os filhos de vocês para isso. As crianças já estão estranhas, as crianças estão tendo pesadelos, as crianças estão com comportamentos estranhos dentro de casa, tá com toda essa gama de coisas esquisitas que estão acontecendo depois que vocês foram congregar nessa igreja e as crianças estão nesse ministério. E aí vocês vão fazer o quê? Ficar calados e deixar da progressão crescer isso aí? E aí depois, o que é que vocês vão fazer quando as crianças estiverem maior? Vai tentar corrigir depois que elas não forem mais crianças? A gente precisa ter essa responsabilidade, entendeu? E está muito cauteloso com as infiltrações malignas. Pastor, o que é isso? Isso aqui é um termo que eu uso para falar da maneira sorrateira e sagaz que Satanás ele entra dentro dos locais para se infiltrar. E Satanás se infiltrou dentro da igreja em várias áreas. Na área do louvor gospel, na área desse negócio de pregador itinerante, né, em várias áreas que estão dentro da igreja, Satanás está ali infiltrado. E essa de ministério infantil veio com tudo. Eu vou só deixar aqui um relato, antes de passar aqui para o missionário fazer as considerações finais dela, vou só deixar um relato de duas mulheres que eu vi, duas mulheres de visão política de esquerda, que elas disseram que o objetivo delas era destruir a família e destruir a igreja. E aí elas falaram assim, a gente vai destruir a igreja, tipo assim, a longo prazo. Elas falam das técnicas dela numa live, né? A gente vai entrar na igreja no ministério infantil, é o ministério mais fácil de entrar, para a gente pregar o progressismo, o comunismo. A gente vai entrar no ministério infantil. Ela pegou e falou o seguinte, ela disse assim, a gente chegando em qualquer igreja aí dessas aí, o pessoal, se você fala bem, se você conhece alguns versículos da Bíblia, ele fala, não, eu quero trabalhar com a salinha das crianças. O pastor vai logo botar vocês lá para trabalhar. E lá, a gente está de porta fechada com as crianças. A gente ensina o que a gente quiser para as crianças. Ela disse, ali você começa a abrir a Bíblia e começa a ensinar. Jesus era comunista,
Jesus era de esquerda, ou aqui Jesus fazendo isso. Você vai incutir isso na cabeça das crianças. Elas falando isso. E muitas dessas pessoas, além dessa visão política de esquerda, que eles têm, progressista, que visa a destruição da igreja e da família, eles são pessoas que são de uma linha espiritual, gostam muito de magia, feitiçaria, invocação de espíritos. E aí é por isso que eu digo que muitas pessoas dessas que estão dentro da igreja, quando estão fazendo aquele ato histérico que vocês acham que é batismo com o Espírito Santo, aqueles são espíritos malignos que estão ali, incorporados naquelas pessoas, fazendo aquilo com as crianças. E ali é uma transmissão de energia psíquica e a criança fica fazendo aqueles movimentos, fazendo aquelas coisas, igual eles fazem na casa dos espíritos. E a criança não entende porque está fazendo aquilo, e muitas crianças estão inconscientes já, elas estão inconscientes ali. Por isso que tem criança que cai e fica ali apagada, ali é inconsciente mesmo, porque o espírito possui a criança, ela está inconsciente. E aí vocês não têm discernimento. O que eu acho interessante é que lá na nossa congregação já pisou várias pessoas dessas que onde elas chegam, elas promovem maremoto, terremoto, furacão, elas fazem até cair fogo do céu. Aí quando chega lá na igreja, elas ficam bem tranquilas, não cai nada. Eu disse, o que foi que aconteceu? Chegou aqui, agora o poder parou. Cadê, minha filha? Faça cair fogo do céu aqui, faça tsunami, eu quero pegar uma prancha aqui e sair surfando aqui e tal, né? E quando chega lá, elas ficam quietas, caladas, e que é isso? Aí eu falo para vocês por quê. Onde tem profeta de verdade, esse tipo de espírito não se manifesta. Eu fui convidado para pregar na igreja aí, fui visitar a igreja e fui pregar. A mulher lá era a grande mãe das visões e revelações do milênio. Aí chegou o final do culto, o pastor, com todo respeito, vamos falar com a nossa grande matriarca, ela vai passar as visões, revelações que teve durante o culto. Depois da palavra ser pregada, que é a maior revelação, aí todo o culto no final tinha que ouvir as revelações dessa irmã. Eu preguei nesse dia. Aí eu estava do lado do pastor lá. Vamos ouvir as revelações dela. Aí ele perguntou, irmã, né? Irmã não, grande senhora das revelações. Qual a revelação que... As revelações... Entrega as revelações de hoje. Porque todo culto ela tinha. Ela olhou para mim, olhou pro pastor. Ela deu aquela levantada de sobrancelha assim para mim, né? Balançou a cabeça. Eu também balancei para ela. Também fiz assim com a cabeça, né? E aí ela disse assim, hoje eu não tive não, pastor. Eu fiz, todo. Ela tá aqui nessa igreja há 20 anos tendo revelação, só hoje que não teve, que eu preguei. É porque onde existe realmente profecia, palavra profética, quando tem profeta de verdade, esse tipo de espírito não se manifesta. Entendeu? Não se manifesta. E muitos desses casos, fiquem atentos. Por isso que eu disse para você, além de não deixar seus filhos fazerem parte, passe o pente fino para saber quem é essa mulher, essas tias. Passe o pente fino para saber quem elas são, porque tem muita gente que não é crente, que não nasceu de novo, que são pessoas progressistas, são comunistas, são pessoas que invocam espíritos, são pessoas da casa dos espíritos infiltradas dentro da igreja. Aí eles falam bem, conhecem a Bíblia, está lá dentro da salinha das crianças. Vigiem. Pois é, essa questão aí é muito interessante. Quando a nossa primeira filha nasceu, a gente atendeu alguns convites de pastores e foi visitar algumas igrejas. E sempre diziam, tem uma salinha ali, pode deixar lá, como se fosse fosse muito ruim eu ficar com minha filha, agora eu tivesse um alívio, vou levar. Então a gente nunca teve coragem de deixar as crianças com ninguém, porque a gente entende o seguinte, nossos filhos não são um peso para nós. Nossos filhos eu não quero agora, vou me livrar dele por 2 horas, né? Ela é nossa herança, os nossos filhos são a nossa herança, né? E foi isso que aconteceu com todas as pessoas que chegaram ali na igreja, né? Eu me lembro que eu estava conversando com a irmã Michele, do Alto do Mateus, e ela disse que quando entrou na igreja, ela ficou surpresa, porque ela viu que cada criança estava do lado do seu pai e da sua mãe, quieta, né? E ela pensava assim, que coisa estranha, e criança fica quieta? E a filha dela, no início, ficava bem agitada, e hoje a filha dela fica bem quietinha também do lado dela, né? E ela me falando assim que ela nunca tinha visto isso. E eu disse para ela, irmã Michele, a criança, ela entende igual a gente. E às vezes é a gente que subestima a criança e acha que ela não vai entender, mas ela entende sim. E a irmã Michele ficou feliz, ficou surpresa e viu que assim como as outras crianças, a dela também estava quieta. E eu falei assim para ela, e a senhora acha, irmã Michele, que essas crianças, elas já chegaram assim? Aqui as crianças também chegavam muito agitadas e hoje elas são assim, né? Então tudo é uma questão de ensinamento, é uma questão de doutrina. E a criança, assim como nós, também entende. E eu acho que ainda mais. Porque a criança, pelo contrário, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus disse o seguinte, vocês têm que se tornar como uma criança para herdar o reino dos céus. Amém. Tá aí, eu creio que foi respondido. Não tenho mais nada a acrescentar aqui. A única coisa que eu peço a quem está inscrito no nosso canal lá do YouTube, comente lá.
Tenho sentido falta de alguns irmãos lá comentando, tá? Mas comente lá no nosso canal do YouTube, vai estar sendo gravado o programa, vai ser postado. E aí você pode estar comentando lá e acrescentando lá, porque tem muita coisa boa lá que o pessoal comenta, como eu já falei. E os comentários lá, os testemunhos são respostas, né? Para quem envia as perguntas, né? Então, sejam participativos. Todo programa lá que eu posso, eu sempre leio os comentários lá, eu curto os comentários lá, observo, e tem muito comentário ali que acrescenta muito, tá bom? Então, se inscreve. E você que não se inscreveu no nosso canal, que também pegou o programa pela metade aí pela rádio, se inscreve no nosso canal do YouTube, escreva aí RBT Plus. Aí a primeira opção que vai aparecer, você se inscreve lá, ativa as notificações, e aí você vai poder acompanhar outros conteúdos lá. Tem muita gente, né, que acompanha várias pregações antigas, muita coisa, Deus fala. Inclusive eu recebi uma pregação de um ouvinte essa semana e Deus me deu resposta, né, com a ministração de 2022, né, que me foi dada lá do programa. Então é bênção, tá? Então se inscreva no canal. No mais é isso aí. E você que ouviu aí, que quiser enviar sua pergunta para o quadro Socorro Vem do Alto, você pega o WhatsApp do programa, que é 839-9105-6834, 839-9105-6834, esse é o WhatsApp do programa. Você pode enviar sua pergunta escrita ou por áudio, né? Se você quiser se identificar, você envia por áudio, se não, você envia escrita, que a gente vai redigir, vai corrigir gramaticalmente e a gente vai pôr para locução. Se for um homem, a gente faz uma locução masculina, como foi hoje. Se for uma mulher, uma locução feminina. E aí a gente coloca aqui no ar. Lembrando que as perguntas não são respondidas por ordem de chegada. Você que já enviou e não foi respondido, você envia novamente, porque a sua mensagem vai descendo e aí a gente às vezes acaba esquecendo. Até lê, mas acaba esquecendo, tá bom? Então, envie, participe, né? Faça parte dessa programação também, ajudando a manter ela no ar, ofertando. Por esse mesmo número que você pegou, 839-9105, ele também é chave Pix e também ele é o WhatsApp do programa. Você pode falar conosco que quer se tornar um ofertante e a gente vai te mostrar a melhor maneira e você vai poder fazer parte também, não só ouvindo e sendo abençoado, mas também abençoando para que outras pessoas possam continuar ouvindo essa programação, tá bom? Vou soltar um louvor aqui rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com a palavra para abençoar a tua vida. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal? Estamos de volta aqui. Vamos lá para Mateus, capítulo 26, bem rapidinho aqui. E o versículo 42, Mateus 26, 42. Eu tenho algo da parte de Deus para trazer para vocês, estou em casa. Mateus 26, 42 diz assim: tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Pessoal, para ser bem objetivo aqui para vocês, nesse momento aqui, essa fala aqui é de Jesus, quando ele está no Getsemane, que vocês sabem, né? A maioria de vocês sabem, que aqui estava a poucas horas de Jesus ser preso pela guarda do templo, depois ser levado a Roma e depois ser crucificado, né? Então essa era a hora final de Jesus, quando ele vai para o Getsemane com seus discípulos, com exceção de Judas, que já tinha ido vender Jesus, né? Que Judas era que ia trazer a guarda do templo para prender Jesus. E aí, Jesus está ali orando no Getsemane, e vale salientar para vocês, muitos de vocês lembram, e até quem já assistiu algum filme, que no momento que Jesus está ali orando, ele está tão angustiado que ele começa a suar sangue, né? O suor misturado com gotas de sangue, que é um fenômeno que ocorre quando a pessoa passa por situações de angústias profundas e ocorre esse fenômeno com a pessoa. E é tanto que, ratificando isso, Jesus vai falar para os discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Porque Jesus, ele já sabia tudo que ele ia passar e quão grande seria o sofrimento dele. Ele já sabia tudo que ele ia viver ali. Ele já era ciente. E eu acho que a pior parte, porque Jesus também é Deus, e ele via o que ele ia passar, porque ele é onisciente, né? Então eu não posso falar como é que é a visão de quem é onisciente, porque eu não sou onisciente, mas a gente entende que ele sabe de tudo. Então quando Jesus está ali no Getsemane,
aquela ansiedade, aquela angústia é a pior parte. É a pior parte. Por quê? Porque ele estava aguardando o cortejo que viriam com a guarda do templo para ele ser levado para toda aquela situação. Então, eu acho que pior do que a situação são aqueles minutos, aquelas horas que antecedem a situação. Por exemplo, digamos que alguém deu uma notícia para você, olha, você vai morrer no dia tal, na hora tal. Por exemplo, vai morrer daqui a 3 meses. E esses 90 dias que você vai passar esperando a sua morte, vai ser terrível. Vai ser pior do que a própria morte. Então Jesus estava vivendo aquele momento, um momento, o ápice assim, do seu ministério, né? O ápice da prensa. Até porque Deus tem uma linguagem de comunicação com a gente que é tremenda. Até o lugar que Jesus vai orar tem um significado profético. O nome daquele lugar é Getsemane. E Getsemane quer dizer prensa de azeite. Literalmente Jesus estava sendo imprensado ali naquele lugar, né? Diante daquela situação. E o que eu queria ministrar hoje, de forma breve, objetiva e clara, como eu sempre tento ser aqui, para aproveitar o nosso tempo e para que você também seja ensinado na verdade, é que Jesus ele foi imprensado, e neste versículo que ora nós lemos, diz o seguinte: Jesus fala, meu Pai orando ao Pai, o Filho orando ao Pai, e ele diz assim, se não for possível passar sem que eu beba este cálice, esse cálice de sofrimento que está preparado, se não tem a possibilidade de passar, porque ele pedia, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele pediu porque era angustiante. E ele disse, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. E eu queria ministrar sobre isso hoje. Porque a realidade é que todos nós, quando decidimos caminhar com Jesus, servir a Deus verdadeiramente, você sabe que não é fácil a caminhada. Esse evangelho que é pregado hoje em dia, que todo mundo diz que está andando com Jesus, que conhece Jesus, pessoas que são cantores mundanos, que fazem apologia à prostituição, à bebida, mulheres devassas que dizem que tem Jesus, até atriz de filme pornográfico falar que é evangélica, né? Traficantes falarem que são crentes, né? Esse tipo de evangelho que é vendido para essas pessoas não existe. Eu estou falando do evangelho verdadeiro, onde você tem que se arrepender dos seus pecados, tomar a sua cruz e seguir Jesus. E aí você entende que essa caminhada assim, ela é difícil, ela é apertada e é um caminho estreito, como o próprio Jesus falou, que o caminho que conduz à salvação é estreito, só que existem momentos que nós vamos ser imprensados de uma maneira diferente. É como se a gente realmente fosse para o Getsemane para ser imprensado para ver o que é que vai sair da gente. E o que saiu de Jesus foi muito interessante. No momento mais crítico das provações que Jesus enfrentou, o que saiu de dentro dele foi, Pai, que seja feita a tua vontade. E a pergunta que eu faço para você que está em casa é, quando a senhora, quando o senhor, quando você é imprensado, o que sai de você? O que saiu de Jesus, aquele que nós chamamos de mestre e de Senhor, foi que seja feita a vontade do Pai. O que é que sai de você? Eu já ouvi maridos relatarem aqui que quando suas esposas se estressam, não estão sendo nem imprensadas, tá? É só uma situação um pouco mais quente. Eles falam que quando elas são imprensadas, quebra a louça, chama palavrão dentro de casa, praticamente espanca os filhos, bate nos filhos, grita, xinga, amaldiçoa. E já ouvi esposas falarem também que da boca de seus maridos sai palavrão. Alguns vão descarregar a atenção vendo pornografia e outras coisas mais. E o que é que sai de você quando você está sendo imprensado? Sabe de uma coisa? O local da prensa, ele também é o mesmo local da aprovação. Quando você vai para o local da prensa, entenda que ali é o local que você pode ser aprovado ou reprovado. Então, quando Deus permite que a gente entre
no nosso Getsemane particular, porque o nosso nem se compara com o de Jesus, né? É até absurdo a gente comparar o que a gente passa com o que Jesus passou. A gente tem que dizer como Paulo disse, as nossas leves e momentâneas tribulações. Paulo falou que a nossa tribulação era leve e momentânea, né? Agora, a tribulação que Jesus passa ali, a prensa que ele passa ali dentro do Getsemane, ela é indescritível. Então, quando nós somos postos no nosso Getsemane particular, Deus está visando aprovar a gente. E aí, vai ser extraído de nós o supra-sumo, ou do que é bom que está dentro da gente, ou do que é ruim. Ou o que é bom sai, ou o que é ruim sai. Quando espremeu Jesus, saiu, que seja feita a tua vontade. E como eu citei aqui, alguns quando espreme, é chuva de palavrão, é descontrole emocional, é acusação, calúnia, blasfêmia, e é tudo que está dentro daquela pessoa. E preste atenção numa coisa, ninguém vai ser aprovado por Deus, ninguém vai ser beneficiado pelo Senhor, se não passar por uma situação onde você vai ter que ser imprensado e provado. O Getsemane era prensa de óleo. E aí eu pergunto, será que quando você é imprensado, sai de você o mais puro azeite ou escorre lama, né? E eu estou falando de sentido figurado. O azeite seria você corresponder à vontade do Pai no momento da dificuldade, e a lama seria essas práticas pecaminosas que eu falei aqui para você. E eu falo para você que muitas vezes na minha caminhada eu fui imprensado e saíram coisas ruins, como aquele furúnculo que ele tá inflamado, que a chaga tá purulenta, e quando aperta sai aquela quantidade de bactéria ali. Muitas vezes saiu assim, principalmente no início da caminhada, porque todo novo convertido é soberbo. Todo novo convertido, ele é exaltado, ele tem a visão errada de tudo, e ele vem cheio de costumes horríveis do mundo, e quando ele é levado para o mini Getsemane dele, começa a sair coisa ruim. E essa é a metodologia e o mecanismo que Deus tem para extrair o melhor de nós, para Ele nos aprovar e nos abençoar. Então todas as pessoas que estão vivendo um verdadeiro evangelho, um evangelho genuíno, vai chegar um momento da sua caminhada que Deus vai ter que prensar você para ver o que é que sai. E aí você precisa se esforçar para você fazer como Jesus. E isso aqui fica de exemplo para nós, o que Jesus fez. Para que a gente não queira executar a nossa vontade e venha executar do Senhor. Eu falo para você que uma das coisas que eu mais fui imprensado e mais foram tentadoras para mim foi fechar a igreja. A tal ponto de você ser tão perturbado pelas pessoas, sugado e tão massacrado dentro do cenário de igreja, que muitas vezes eu tinha vontade de fechar a igreja e viver a minha vida só com a minha família. Eu dizia, eu não vou mais passar por isso. Eu não vou mais suportar isso. Eu não vou mais fazer isso. E aí eu corria para o altar para ir orar. E quando eu orava ali, eu começava a chorar. Me acabava de chorar aos pés do Senhor. E aquele ímpeto, aquela vontade de fazer isso, passava. Aquela era a prensa. E ali era a situação que eu estava posto para negar Jesus e falar assim, em atitude, não em palavras: Jesus, o Senhor passou por aquele sofrimento, o Senhor aguentou aquele sofrimento pela minha vida, pela minha alma, mas eu não quero passar esse leve sofrimento com essas pessoas aqui. Eu não quero passar por isso. E eu vou fazer a minha vontade, não vou fazer a tua. Consequentemente, eu estaria apostatando, negando o nome do Senhor e executando literalmente a vontade de Satanás. Então, todas as vezes que a senhora, o senhor, você que está me ouvindo é prensado, que vai sair o que é ruim de você, é porque você está dando vazão à sua carne, você está fazendo a vontade da sua carne e você não está fazendo a vontade de Deus. E, consequentemente, quando você age dessa maneira, você está dando brecha, espaço, lacuna, abrindo crateras para que Satanás ele possa ter domínio maior sobre a sua vida e lhe manter presa ou preso num cativeiro espiritual, de maneira que a sua vida ela fica uma vida circular, ou seja, você roda e não sai daquela situação, não sai do canto, porque você nunca está sendo aprovada ou aprovado. Isso aqui é uma palavra didática.
Raramente você vai entrar numa igreja hoje, ligar uma rádio para ouvir uma palavra como essa, que se você botar em prática, ela pode mudar a sua vida. Porque quem sabe, a senhora, o senhor, você pode estar sendo prensado e provado nesta hora que está ouvindo essa palavra, e você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a sua. E aí você pode até argumentar: ah, pastor, mas é assim, mas é assado, mas eu estou sendo injustiçada no trabalho, eu estou sendo injustiçada na família, eu estou sendo injustiçada na igreja. E aí eu vou perguntar para você: Jesus estava sendo injustiçado, sim ou não? O que estavam fazendo com Jesus era justo? As acusações eram justas? As acusações eram verdadeiras? Elas procediam? Jesus era um bandido para ser pregado numa cruz? Jesus tinha pecado para ser castigado pelo sinédrio de fariseus daquela maneira? Não. Jesus aceitou aquilo porque era a vontade do Pai. E se a senhora e se o senhor está passando por isso, por essa situação, entenda: Deus tem permitido e é a vontade do Pai. E a gente tem que passar por isso fazendo a vontade de Deus, não a vontade da nossa carne. Tem pessoas que nessa hora deixa de ser crente e larga o braço, sai na mão, vai brigar, vai xingar, chamar palavrão, caluniar. Igual um caso que eu vi, onde um varão que eu preguei para ele que ele se converteu, ele foi para uma igreja, chegou depois de um irmão que já estava lá há mais tempo ajudando o pastor, e aí teve um dia que era para separar o obreiro, e o pastor não separou esse irmão que estava há mais tempo. Separou esse rapaz que eu preguei, que chegou há pouco tempo na igreja. E aí ele se tornou obreiro. E para aquele irmão ali foi o Getsemane dele. Porque ele começou a encher a cabeça: eu estou aqui há mais tempo, eu estou ajudando o pastor há mais tempo. Quem é essa pessoa que chegou agora e já foi colocado ali na minha frente? E ele começou a alimentar aquilo. E esse rapaz, ele tinha sido de uma vida errada de crimes. E ele não suportou aquilo ali e fez tudo que estava vindo de dentro do coração, da mente dele. Ele foi na favela, ele conseguiu uma arma, foi na casa desse irmão que foi consagrado, que eu preguei para ele, e ele foi lá e desferiu 3 tiros contra o irmão e só pegou um, e o irmão escapou. E quantas pessoas podem não estar dando tiros com a arma de verdade, mas pode estar dando tiro com a sua boca, caluniando, mentindo, infamando pessoas, porque você está sendo imprensado, e de você está sendo extraído o que é o pior. Está saindo o pior de você, está saindo a vingança, a mentira, a soberba, está saindo a calúnia, está saindo de você a arrogância, a petulância. E aí eu digo: a senhora, o senhor nunca vai ser aprovado emitindo isso dentro do Getsemane. Dentro do Getsemane é um momento que não tem ninguém para nos ajudar, é só a gente e Deus, porque se você observar, Jesus leva os discípulos para dentro do Getsemane, mas toda vez que Jesus chega para eles e diz assim: vocês não estão orando? Eles estavam dormindo. Jesus por 3 vezes vai neles, perguntar se eles estavam orando para ajudar o Senhor, e eles estavam dormindo. Isso significa que o Getsemane é só a gente e Deus. E ali, entre nós e o Senhor, tem que ser extraído o melhor. E eu confesso, nem sempre vai sair o melhor de nós. Mas essa palavra aqui fica o exemplo de Jesus para nós, para que dentro desse lugar a gente literalmente mate a nossa carne e diga assim: que seja feita a tua vontade, Senhor. Que seja executada a tua vontade, o teu desígnio. Que dessa maneira nós seremos aprovados. Porque Jesus saiu dali aprovado. Tudo que Satanás queria era que Jesus dissesse assim: eu não vou para a cruz, eu não vou fazer isso. Porque aí o projeto eterno de Deus para salvar a minha alma e a tua, ele teria sido desfeito. E aí eu digo: se o próprio Filho de Deus, ele aceitou ser castigado para cumprir o propósito eterno de Deus, por que eu e você, qual o direito que nós temos de não aceitar, como Paulo disse, uma leve e momentânea tribulação, uma leve prensa? Qual o direito que nós temos de não aceitar isso? Blasfemar, voltar atrás, largar tudo e descumprir o propósito eterno de Deus para a nossa vida e para o reino de Deus, porque cada um de nós somos uma peça no reino de Deus. Todos os que vão proceder segundo a carne no Getsemane serão condenados ao inferno e ao lago de fogo. Eu falo isso para você porque tanto na minha vida quanto pude e tive a satisfação e a honra de caminhar ao lado de outros homens de Deus que também tiveram que ser postos no Getsemane. E eu pude sair aprovado e pude vê-los sair também aprovados. Eu quero que você também saia aprovado. Lógico que nem sempre, quando a gente vai ser espremido, vai ser o melhor.
principalmente quando a gente é novo convertido. Principalmente quando somos novos convertidos. Tem pessoas que estão há 10 anos na igreja, mas ainda são novos convertidos, porque não aprenderam a palavra ainda. Então, o novo convertido, quando é espremido no Getsemane, geralmente vai sair o que é ruim. E comigo foi assim. Mas só que depois que a gente começa a caminhar, que a gente começa a crescer, a gente começa a viver experiências de onde a gente vai sair do Getsemane aprovado. Nós vamos sair aprovados. Nós vamos sair de uma maneira diferente de como entramos ali. A gente vai sair aprovado. A gente não vai mais dar vazão à soberba, à carne, tudo de ruim que está na gente. A gente vai literalmente crucificar a carne. E a gente vai dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. E eu falo isso e quero só testemunhar isso aqui para finalizar. Um rapaz que eu, junto com alguns irmãos, nós pregamos para ele. E no culto ele me chamou para conversar no final. Eu não era pastor de igreja, eu era só um membro da igreja que eu fazia parte. E esse rapaz, ele me chamou para conversar. Ele disse, irmão, antes de estar aqui, a minha vida, há poucos dias atrás, eu era traficante, eu traficava drogas. Já participei de homicídios. E eu tô na igreja agora, só que lá na minha casa, eu tô com uma arma lá. E eu tenho umas drogas ainda. E eu sei que se eu for entregar isso para o chefe lá, para o que comanda, eu não sei o que é que vai acontecer comigo. Talvez ele possa me matar. E pior, ele me fez uma solicitação essa semana. Pediu para eu e outro rapaz a gente ir derrubar, na linguagem deles, um cara que vai sair do presídio. No caso, ele tinha que matar também uma pessoa. E aí ele foi e falou isso. O ano era 2007, se eu não me engano. E ele falou aquilo pra mim, e eu não tinha esse costume ainda de pregar para esse público. E eu fiquei ouvindo aquilo ali chocado. E ele disse, eu não posso mais fazer isso agora, eu me converti, eu quero ser um homem de Deus. Como é que eu vou ser um homem de Deus e vou matar uma pessoa e vou fazer o que um traficante tá mandando? Como é que eu sou um homem de Deus e eu vou estar com droga e com arma na minha casa? O que você me diz para fazer? E ali eu fiquei, confesso para vocês, sem saber assim o que falar na hora. Porque eu nunca me deparei com uma pessoa que estava prestes a morrer por tomar a decisão de servir a Deus. Todo mundo que eu via a pessoa dizer assim, eu vou entregar a vida para Jesus. E eu vi as pessoas entregarem a vida para Jesus e já ali a vida ficava uma maravilha. Só que no caso desse rapaz, ele entregou a vida para Jesus e já estava numa situação que ele poderia morrer. E aí eu disse, eu vou falar o que tem que falar mesmo, que está na Bíblia. Eu disse, olha, você hoje entregou a vida para o Senhor, para servir a Deus, e você verdadeiramente está querendo servir a Deus. Eu vejo isso. Você vai pegar essa arma, essas drogas, você vai chegar lá onde esse cara fica, não sei onde é, você vai entregar para ele, você vai com sua Bíblia debaixo do braço, você vai entregar para ele, e você vai sair dali, e você não vai olhar para trás e você vai embora. Você vai entregar e você vai pegar, vai sair, você vai embora, e você não vai olhar para trás, você vai embora, e ele não vai fazer nada com você, ele não vai tocar você. E ele ouviu aquilo, ele começou a chorar. Ele disse, eu vou confessar algo. Eu já tinha combinado com um cara, que era o cara que era para fazer o homicídio comigo. Eu combinei com ele que eu não ia fazer isso, e a gente junto ia pegar, armar uma emboscada e matar esse traficante. Ele disse, não, você não vai fazer isso. Você nem vai matar o cara que ele mandou e nem vai matar ele. Você vai fazer o que eu disse. E eu tô com você. E aí eu fiquei apreensivo se ele ia matar, se ele ia obedecer o traficante para matar, ou se ele ia junto com o amigo matar o traficante, ou se ele ia fazer o que eu disse. E ali eu tenho certeza que para ele foi uma prensa de óleo terrível. Eu imagino as horas que antecediam aquilo. E aí ele foi e decidiu fazer o que eu disse. E ele estava me relatando e contou que ele estava com muito medo, chorou muito, chorou, e ele foi fazer. E ele disse que estava com muito medo, com muito terror mesmo, pensando em chegar lá e com a arma atirar no cara. Mas ele disse que quando entrou no beco daquela favela, ele disse que sentiu uma paz e sentiu como se o próprio Deus tivesse ali do lado dele. Ele chegou lá, falou que foi, disse, olha, meu irmão, eu hoje sou um homem de Deus, eu vim entregar aqui a sua arma, eu vim entregar aqui o seu produto aí, as suas drogas, e vim dizer que eu não vou fazer isso, porque hoje eu sou um servo de Jesus, e eu vou orar pela sua vida, para você um dia também ser um servo de Deus, eu não posso fazer isso. E ele disse que só falou isso, não esperou nem o cara falar, virou e deu as costas e foi embora. E ficou como se fosse esperando um tiro nas costas. E quando ele estava lá na frente, o traficante disse, fulano,
olhou para ele, fitou os olhos nele e disse: continue firme na igreja, porque se você pisar fora eu lhe pego. E ele disse que falou isso, foi embora. E eu encerro testemunhando isso aqui para você, que todos nós, independente do momento, vai ter um momento que Deus vai querer nos provar e nos aprovar, e vamos para o Getsemane da gente, particular. É só você e Deus. E aí eu digo: procure crucificar a sua carne, o seu medo, a sua incredulidade, a sua soberba, e faça a vontade do Pai. Essa palavra que eu deixo para vocês aqui, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, as horas se avançaram. Eu podia continuar pregando aqui, tava bom, eu tava gostando, mas nosso tempo aqui tá encerrando aqui. Para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, né? Há mais de 5 anos, né? E você só ouviu hoje pela primeira vez. Que incrível, né? É porque Deus queria falar com você hoje. E você diz assim: mas pastor, eu peguei já no final, vou ter que esperar até quinta-feira que vem agora. A gente só tem um programa uma vez na semana, né? A partir das 22 horas. Mas eu vou falar para você, tem uma notícia boa. Se inscreva no nosso canal do YouTube, bem rapidinho aí. Escreva RBT Plus. RBT Plus. A primeira opção, você se inscreve, ativa as notificações, a pregação está sendo gravada, a palavra está sendo gravada, o programa, e lá tem outros programas para você poder acompanhar, tá bom? E eu peço a você que está nos ouvindo, que é abençoado, se torne ofertante da programação, não deixe de ofertar. Você que já é ofertante, oferte, não esqueça de ofertar. E você que não é ofertante, torne-se ofertante com qualquer valor, nos ajuda a pagar o nosso horário de rádio e se manter no ar. Eu quero fazer isso, pastor, como é que eu faço? Fale com a gente no WhatsApp, 839-9105-6834, DDD 83 da Paraíba, aí fica 83, aí tem um 9 na frente, né? 839-9105-6834, esse é o WhatsApp do programa, você fala com a gente, diz que quer se tornar ofertante. Esse número também é chave Pix, se você quiser enviar oferta, você já pode enviar. E eu creio que Deus vai estar abençoando sua vida tremendamente, não só com a programação, mas também por você estar contribuindo com a obra de Deus, tá bom? Pessoal, nosso tempo acabou. Vou ficando por aqui. Se Deus permitir, quinta-feira que vem estarei aqui, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Fui.